Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Estamos no episódio número 44. 44 episódios incríveis com pessoas maravilhosas que trouxeram muitos conhecimentos, trouxeram um pouco do dia a dia, da experiência. E hoje a gente vai falar sobre finanças e relacionamento. Então, se você tem um relacionamento e às vezes as finanças não estão tão adequadas ou pode melhorar nessa área e quer saber algumas dicas, alguns insights de como melhorar os relacionamentos e também o quanto que as finanças impactam nesse processo, eu te convido a ficar no episódio de hoje. O convidado é especialista nesse assunto e a gente vai trocar bastante aqui. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita já, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todas as notificações. Deixa seu curtir para o YouTube entender que esse vídeo está ajudando as pessoas e pode levar mais conteúdo para mais pessoas. E eu vou apresentar o nosso convidado aqui, Adriano Menezes, mentor de relacionamentos. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui. Tudo bem, obrigado, Márcio. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Cara, se apresenta um pouco, fala um pouco da sua história, fala um pouco quem é você, para quem não te conhece ainda, né? Claro. E aí daqui a pouco a gente vai entrando num assunto aí que é um tema bastante polêmico, posso dizer, ou que gera bastante curiosidade, né? As pessoas hoje têm dificuldades aí, principalmente nos relacionamentos. O dinheiro e finanças são um tema aí que é bastante tabu, né? Então eu quero explorar bastante esse tema com você e vamos seguir aí. Claro. Minha vida vem de área de exatas, né? É engraçado que há 10 anos eu fiz uma guinada na minha vida. Legal. E aí fui fazer eu era gestor de equipes, eu tinha equipes enormes, né? Gerente de uma multinacional. E percebi que eu precisava entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Fui fazer um MBA em desenvolvimento humano e aí comecei a estudar mais o comportamento. Então saí bastante da área de exatas e fui para a área de humanas. Legal. E há 3 anos eu comecei a estudar uma coisa mais específica do comportamento, que são os relacionamentos amorosos e afetivos. Legal. E aí eu descobri um mundo enorme de coisas, né, e de necessidades, e a gente começou a aprofundar nisso. E é uma coisa muito interessante, que você sabe onde você coloca o foco, né? Vai se expandindo cada vez mais. Perfeito. E quanto mais eu fui avançando nisso, mais eu fui entendendo que as pessoas têm muita necessidade de entender sobre relacionamento. Quem está no relacionamento hoje, ou quem está fora e está querendo entrar, né? Quer dizer, praticamente todo mundo tem interesse nesses assuntos. E agora a gente falando de finanças e relacionamento, que são 2 assuntos tabus, que as pessoas têm muita dificuldade em falar, em resolver. Sim. São os 2 grandes temas hoje, né? Eu acho que junta esses 2 conteúdos, acho que é muito interessante para todo mundo. Cara, tanto que quando a gente conversou, né, eu falei, putz, cara, tem tudo a ver o assunto. A gente se conhece já de algum tempo, né? Acho que faz 5 anos aí que a gente se conhece. E eu fiquei muito interessado para a gente trazer esse assunto, porque eu trabalho em dívidas bancárias, né? Então lá na minha consultoria, muitas vezes eu pego casos que o relacionamento começa a ficar abalado por conta das dívidas. Então, seja dívida pessoal, seja dívida empresarial, que aí os relacionamentos vão ficando um pouco mais desgastados. Eu queria depois a gente falar um pouco sobre isso, claro, né? O que gera e quais são os impactos aí na vida das pessoas, né? Mas, cara, é muito legal o que você está falando, que eu compartilho mais ou menos, não da mesma forma, mas eu também trabalhava no mercado financeiro. E aí, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu percebi que tinha faltava uma liga ali. Então a gente falava muito de racional, né? Planilha, sistema, controle. E muitas vezes o que você apresentava um negócio para o empresário, aí o cara não aplicava. Eu tentava entender. Foi quando eu fui buscar no autoconhecimento também, ali no desenvolvimento humano, que muitas vezes as pessoas não têm um movimento, uma ação, não porque ela não quer, mas porque emocionalmente ela tem alguma trava ali, ela está com alguma dificuldade. E aí, quando você começa a trazer ferramentas de desenvolvimento humano, a coisa começa a fluir mais, né? E aí o interessante, Marcos, isso é o seguinte: existe um grande equívoco. A gente acha que o ser humano é um ser racional que tem emoções. Perfeito. Na verdade, nós somos seres emocionais. Perfeito. Que pensam. Ótimo. Uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas na verdade, essencialmente, nós somos seres de emoção, seres emocionais. Em cima das emoções, a gente constrói a nossa vida. A gente constrói nossos relacionamentos, a gente constrói nossas finanças e todo o resto. Perfeito, cara. Ó, e você que está assistindo aqui, está acompanhando no Spotify ou no YouTube, já chama o mozão aí, chama o parceiro para assistir esse episódio, que eu tenho certeza que o Adriano vai compartilhar alguns exemplos aqui do dia a dia, né? Que você vai falar um pouco aí de que hoje você trabalha com isso, né? E também a ideia é que a gente possa
Uma das coisas eu acho que no relacionamento funciona quando você compartilha, né? Então muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de trocar com o parceiro ali, chamar para estar junto e ter esse acesso, né? Que às vezes muitas vezes um lado só quer e o outro ainda não se convenceu, e aí às vezes fica dando um murro em ponta de faca, né? Um ponto para poder ajustar, né? Em geral, o tema relacionamento atrai mais as mulheres. Tá. Meu público hoje é 55%, 60% são mulheres, mas tem um público grande de homens que cada vez estão se interessando mais. Legal. Só que o homem só se interessa pelo relacionamento quando ele toma uma porrada da vida. Perfeito. Não só no relacionamento, né? Normalmente o homem é mais resistente, né, à mudança ali, Sim. né? E esse assunto, né, a questão de relacionamento para homens ou para mulheres, mas o homem, por exemplo, às vezes a gente aprende a ter relacionamento hoje tendo relacionamentos. Né? Dificilmente alguém busca um pouco de teoria, um pouco de conhecimento antes de entrar no relacionamento ou durante o relacionamento. Perfeito. E homens não leem livros de relacionamento, né? Male de finança ou desenvolvimento pessoal. E hoje, Márcio, existe um grande impacto na vida do homem, por exemplo, no seu desenvolvimento e principalmente nas suas finanças, dependendo da parceira que ele escolhe para a vida. Então, para o homem é fundamental, para as mulheres também, mas para o homem é fundamental ele escolher uma boa parceira, porque isso vai fazer toda a diferença ao longo da vida, nas finanças, na saúde, na longevidade, na criação dos filhos. Ou seja, é um tema que tem que abranger com certeza, a todos. Né? E assim, ó, o que você está trazendo, e faz para mim, eu compartilho com o que você está trazendo, porque assim, ó, muitas vezes o homem, a mulher, a pessoa, ela busca mais... conhecimento na área profissional. Então, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas tipo assim, ó, eu quero ter uma carreira de sucesso. Então você vai lá e estuda sobre a sua área de atuação, faz uma faculdade, uma pós-graduação, ou algum curso, alguma especialização. Mas normalmente as outras áreas adjacentes da vida pessoal, relacionamento amoroso, finanças, a pessoa ela não busca um conhecimento profundo, né? Normalmente ela vai tentando e errando e acertando, ou olhando ali o meio ambiente onde ela está inserida, tipo família, amigos, alguém até do trabalho, e eu vou olhando ali, aquele cara tá fazendo certo, eu vou ver se eu dou uma modelada, vou imitar um pouquinho aqui. Mas não aprofunda. Por isso que a gente vive hoje num país que muitas pessoas estão endividadas, financeiramente não tem uma gestão financeira muito boa, relacionamentos também, né? A gente teve a pandemia aí que foi um absurdo aí, o número de divórcios, de separação, e eu sinto que isso é uma área que tem que ser mais explorada. Então hoje, quando a gente trouxe esse assunto, né, finanças e relacionamento, que seja um despertar para quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente aqui, para começar a botar foco nisso, porque é como o cara é vendedor e não estuda vendas. Então, assim, e a gente se relaciona todo o tempo, né? E dinheiro é uma coisa também que faz parte da nossa vida e a gente precisa buscar esse conhecimento para ter mais resultado, porque aí eu não tenho só resultado profissional, mas eu tenho resultado nas outras áreas da vida que vai ser muito bom, né? Sim, relacionamento, a gente, em geral, o primeiro exemplo que a gente tem da vida são dos pais. Sim. Então, quanto mais funcional é o casamento, né, dos teus pais, melhores exemplos você vai ter para a tua vida depois de relacionamento. Legal. Quanto mais bagunçado foi a vida dos teus pais, mais situações de traumas ou referências ruins você traz para o teu relacionamento. Né? E as pessoas, em geral, só vão estudar mais relacionamento quando tem um problema. Homem é muito pior, porque é o seguinte, se um homem sai com uma mulher pela primeira vez, né? Aí um amigo perguntei como é que foi como é que você saiu, como é que foi com ela? Ele falou, foi tudo bem. Dificilmente um homem dá um detalhe ou fala alguma informação. Não fala, o homem não fala. Mulher, se ela saiu com um cara, a amiga pergunta como é que foi, cara, ela vai descrever qual roupa você foi, se estava cheiroso ou não estava, se estava de carro, onde vocês foram, ela vai descrever detalhes. Isso faz com que o conhecimento sobre relacionamento vá sendo passado de amigas experiências e mulheres, ali vão sendo compartilhadas. Então, a mulher, em geral, ela evolui muito, ela avança muito na questão do relacionamento, e quando ela olha o marido, ou o namorado, ou o noivo, ela fala, cara, tá ficando para trás. Legal. Porque o homem ele não tem essa predisposição para trabalhar ou para aprender sobre esses assuntos. O homem ele pensa que se abrir sobre isso, falar sobre isso é uma vulnerabilidade, né? Talvez assim, cara, por que eu vou abrir assim, tipo, eu saí com uma moça ontem e aí foi tudo ruim, ou foi tudo bom, ou sei lá, fiquei com alguma dúvida, não sabia como me comportar, o que fazer.
E aí, talvez por achar que tem que vir de fábrica, né, top, ele não busca essa ajuda, né? Tem até, às vezes, uma vergonha, um medo ali do que o outro vai falar, né? Acho que é bem comum isso aí, Sim, né? a mulher, em geral, ela tem uma ou duas amigas que ela vai que ela vai confessar, que ela vai conversar, que ela vai pedir opinião. O homem não tem isso. Márcio, o homem, ele quando tem um problema no relacionamento, ele sofre sozinho. Tanto que nas terapias, né, tradicionais, o percentual de mulheres que procura terapia é muitas vezes maior do que homens. Sim. Né? É mais ou menos 9-1. Cada 9 mulheres que buscam terapia, tem um homem que busca. Então, o homem ele é mais fechado. Além da questão da vulnerabilidade, tem a questão de interesse mesmo. O homem não tem muito interesse por esse tipo de assunto. Ele gosta de carros, ele gosta de futebol, ele gosta de outras coisas. Sim. Mas relacionamento, ele só entra nessa seara quando tem algum problema mais grave. Legal. Ou um nível mais evoluído ali, de avançado, nem evoluído, né? De se autoconhecimento, que aí ele entende que talvez seja um gap ali para poder avançar. Que legal, cara. E me fala um pouco como é que é essa questão, assim, hoje você atua com essa área, né? Você é mentor de relacionamento. O que você faz normalmente? Como é que funciona aí para quem tá ouvindo a gente? A gente tem vários formatos hoje, né? Ah. Tem grupos coletivos de mentoria. Em geral, são mulheres solteiras que estão buscando um relacionamento. Legal. A gente faz o trabalho, na verdade, é um trabalho de atitude, mas é muito mais de mentalidade. Legal. Como você tem que ter uma mentalidade financeira, né, para ter Sim. bons investimentos, bom resultado na área financeira, para relacionamento é muito similar. Porque é o seguinte, o mundo mudou muito rápido, né, as redes sociais trouxeram uma visão muito distorcida do que é relacionamento. Hoje é muito mais fácil você sair de um relacionamento, os relacionamentos hoje estão descartáveis. Perfeito. Então hoje quando a pessoa começa a ter um primeiro problema no relacionamento, ela prefere descartar do que tratar desse relacionamento. Perfeito. E uma coisa que é muito interessante que é o seguinte, as redes sociais dão a falsa sensação que a gente está cheio de opção. Uma mulher bonitinha posta uma foto na rede social, vai ter 5, 10, 20, 50 homens curtindo ou falando alguma coisa para ela. Então, a mulher, por exemplo, quando ela olha isso, ela diz, nossa, tá cheio de gente querendo um relacionamento comigo. Sim. E às vezes o relacionamento dela não é aquele relacionamento de novela, não é o relacionamento que ela vê nas redes sociais, as amigas, né, ou pessoas às vezes famosas. E aí ela fala, cara, eu tô cheio de opções aqui. E o meu relacionamento não está muito bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse relacionamento e vou buscar outro. Isso é um dos maiores enganos, um dos maiores equívocos. Porque muitas vezes as mulheres que estão no relacionamento, que às vezes tem que acertar um detalhe ou outro, uma conversa, ajustar alguma coisinha, sai desse relacionamento esperando ter coisas de novela, né? Coisas de filme, de Hollywood, e não existe, não acontece isso. A maior parte das mulheres, depois de um certo tempo de casada que separa, elas têm muita dificuldade em conseguir um novo relacionamento. E o homem, será que ele consegue relacionamento mais rápido? Então, eu estava pensando aqui agora. O homem consegue por 2 motivos. Primeiro, tem muito mais mulheres do que homens. Entendi. Então o homem tem mais opção. Segunda coisa, o homem é bem menos exigente em termos de relacionamento. O homem espera menos do relacionamento do que a mulher. Principalmente que a mulher vai evoluindo muito nessa questão. Então ela tem muitos parâmetros, ela tem uma consciência sobre relacionamento muito maior do que os homens. Tem aquela questão de romantizar o negócio também, tipo, de que eu penso que a mulher ela é mais imaginativa, né? Ela tem uma imaginação mais aberta e o homem já é um pouco mais racional, assim, mais lógico ou não? Tem a ver, mas assim, as mulheres são mais emocionais. Ah, legal. Né? E a mulher, o que ela espera basicamente de um relacionamento? Né? Ela quer um cara que proporcione bons momentos para ela quer segurança nesse relacionamento e a mulher, em geral, quer um provedor. O provedor não é necessariamente o cara que paga todas as contas, mas é o cara que ela sabe que se tiver um problema, esse cara vai lá e vai honrar os compromissos da família. Então isso é muito importante. Essa segurança financeira é muito importante. Por isso que eu sempre digo, Márcio, o fardo do homem é ter prosperidade. O fardo da mulher é cuidar da beleza. O homem valoriza muito a beleza da mulher, a atração que ele tem por ela. E a mulher valoriza o cara que é seguro e que tem prosperidade. Legal. Perfeito, que incrível. Faz todo sentido. Então são coisas diferentes, né? Homens e mulheres. Claro, a gente não pode padronizar. O comportamento humano é uma coisa complexa e cada um tem a sua história, sua visão de mundo, né? E suas experiências. Perfeito. Mas para a gente simplificar um pouco a história, basicamente é isso. O homem ele busca uma mulher bonita,
na visão dele, né? E a beleza, é claro que ela é muito subjetiva, o que é belo para um pode não ser belo para o outro. Claro. Atração, e aí o homem ele quer fidelidade. Então, quando ele sente que essa mulher, sente atração por ela é bonita para ele sente atração. E ele percebe que essa mulher é fiel, ou tem comportamento de uma mulher fiel, ele se junta e aí ele quer seguir a vida com essa mulher. Já a mulher, os principais parâmetros, né, não tem a ver com beleza. É claro, ela quer ter atração né, não tem como você ter um relacionamento sem atração. Mas basicamente é segurança, estabilidade emocional. O homem precisa ter estabilidade emocional. E lembra que assim, os hormônios que regem o homem são diferentes dos hormônios que regem a mulher. Perfeito. O homem é a testosterona, que é estável ao longo dos anos. A nossa testo, no começo do mês, é igual ao final do mês. A gente tem uma estabilidade hormonal. Já a mulher, os hormônios vão variando ao longo do mês. Então a mulher pode chegar na época de TPM, tá super agitada, nervosa, irritada, e pode estar 3, 4 dias depois super afetiva. Né? Então tranquila. O homem ele precisa ter estabilidade emocional, até porque os nossos hormônios nos ajudam a ter mais estabilidade emocional. Legal. Cara, nossa, muito legal esse paralelo que você trouxe aqui. Mas você, pelo que você sente ali, atende, conversa com as pessoas, existe essa questão hoje também, falando até da mentalidade, porque a mulher amadurece mais cedo, né? Tipo assim, ela tem ali na adolescência, ali, ela vai tendo um aprendizado mais rápido, uma evolução ali, e ela fica madura mais cedo. Hoje, com tanto de rede social, talvez até a cultura mesmo, né? Tipo, a geração mais nova, você sente que os homens estão demorando um pouco mais para amadurecer? Então, para ter um relacionamento mais sério, para ter objetivos de família? O que você percebe sobre isso? Eu costumo dizer que a adolescência do homem vai até os 40 anos de idade. Legal. Então, assim, tenha paciência com ele, porque ele vai amadurecer, mas demora um pouco mais de tempo. Tudo isso a gente precisa entender uma coisa, Márcio, que é muito importante. O homem, ele privilegia a beleza e a atração. Se você falar assim, qual que é vamos falar um critério, que é praticamente todos os homens, beleza e atração. A mulher, ela quer a estabilidade, a provisão e segurança. A beleza, a mulher conquista muito mais cedo. Uma mulher de 18, 20, 25 anos é linda, porque ela está, quer dizer, com qualquer idade pode ser linda, mas sim, mais jovem, a gente, né, são seres humanos, homens ou mulheres mais jovens são mais bonitos. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com marcas, com rugas, né? Sim, sim. Então a mulher fica bela, linda, pronta para um relacionamento muito mais cedo. O homem, para ter uma certa estabilidade financeira, ele precisa de, às vezes, pelo menos uma década de trabalho para poder se desenvolver, para poder guardar renda, para poder ter recursos para entrar num relacionamento. Legal. Então, as idades, elas não acontecem no mesmo tempo. Além do que, né, o homem ele demora mais para amadurecer mesmo. Legal trazer esse ponto de vista. Porque, às vezes, talvez isso talvez que gera um desentendimento ali de expectativa. Tipo, às vezes a mulher quer um cara da mesma idade e aí, às vezes, a fase não está alinhada, né? Talvez eu recebo muitos casos, sabe? A maior parte das pessoas que eu atendo são pessoas que estão com problema no relacionamento. E alguns casos tem a questão da diferença de idade mesmo. Né? Aparentemente, né, por tudo que a gente vê, o homem ser um pouco mais velho que a mulher, né, vamos falar 5, 10 anos, até 10 anos mais velho que a mulher, é interessante para o relacionamento. Primeiro, porque ele vai estar mais maduro, então ele vai estar mais no nível da mulher, e depois que financeiramente ele conseguiu progredir mais. Legal. Se ele tiver 5, 10 anos a mais que a mulher, são 10 anos a mais de trabalho, de geração de renda, de experiência. Então, para ele, fica um... Agora, tem muitos casos que a mulher, por exemplo, uma mulher de 45 anos se relaciona com um homem de 30 anos ou de 25 anos. Acontece muito isso. Legal. Esses relacionamentos, em geral, não duram muito tempo. Porque são gerações muito distantes, muito diferentes. O homem ele ainda está no processo de amadurecimento dele, que chega assim no auge aos 35 anos, mais ou menos. E a mulher ela já passou por toda essa fase de amadurecimento, já passou pela juventude, pela energia toda, pela alegria. Então, normalmente, quando eu pego casais, né, quando a gente tem casais, que a diferença de idade é muito grande, a mulher é muito mais velha que o homem, esses relacionamentos tendem a durar pouco. Entendi, dura um ano, 2 anos, depois começa a gerar muito conflito de gerações mesmo, né? E as coisas terminam.
Cara, que legal. Lembrando que, assim, até para fazer um disclaimer aqui, né, que a gente está falando o- de uma média ou de um padrão aí que acontece. Porque às vezes a pessoa fala, mas comigo não é assim. Enfim, tem casos e casos, né? A gente Até a questão do financeiro, né? Porque até recentemente teve um caso ali do Caio Castro lá, né? Que falou de pagar a conta e tal. E isso gerou bastante burburinho na internet aí, porque teve algumas mulheres concordando, outras discordando. E é normal, né? Isso faz parte do dia a dia. Vai ter cada pessoa entende o que precisa, né? Mas numa média, num geral aí, é mais ou menos isso que Em acontece. geral, Márcio, as pessoas não sabem o que querem no relacionamento. Legal, A perfeito. gente tem algumas expectativas, né? Mas na prática, essas expectativas às vezes são frustradas. Vamos te falar, né, uma coisa importante que você falou, do Caio Castro, né? Quem paga a conta? Sim, isso, mano. Isso é um tema... Que já é um tema, até falando de financeiro, né? Como você trouxe no começo aí, se o homem traz essa prosperidade, né? Como é que funciona isso no relacionamento, na prática, assim? Quem paga a conta? Como é que funciona? O que você pode compartilhar? Um pouquinho de história, né? Que legal. Até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a mulher não estava no mercado de trabalho. Sim. E ela foi forçada a entrar no mercado de trabalho mais ou menos nessa época. Depois, na Revolução Industrial, aí as mulheres entraram, até com feminismo e tal, elas entraram realmente no mercado de trabalho. Como é que está hoje esse mercado de trabalho? Os salários estão muito equiparados, né? Se você pegar a mesma função, os salários em geral são igual. Existe ainda uma questão de que a mulher ganha um pouco menos que o homem e tal, mas é que as funções que os homens ocupam hoje, em geral, são funções de mais risco ou de áreas de exatas que acabam pagando mais. Por exemplo, engenharia, são áreas que pagam mais, então é isso. Mas o que a gente precisa entender? Os salários hoje estão muito próximos e quase todo mundo ganha mal. Perfeito. O brasileiro ganha muito pouco. Perfeito. O médio de salário brasileiro é R$ 2.500, é muito pouco. Perfeito. Então, quando você vai sair com uma mulher... eu acho assim, as primeiras rolês, o homem ele precisa pagar. Por que ele precisa pagar? Porque ele demonstra, mesmo que a mulher ganhe mais, tenha uma carreira mais desenvolvida, porque ele demonstra que ele é um cara que pode ser o provedor da família. E o interesse também, né? Tipo assim, ó, eu tô aqui investindo. Investindo talvez é um termo até meio fora, né? Investe no relacionamento. No relacionamento, perfeito. Não na mulher, ele está investindo no relacionamento, né? Que tem que ser bom para os dois. Então, assim, ele mostra naquele encontro que, olha, eu sou provedor. Eu sei qual é o meu papel na relação e eu sou o provedor. A partir daí, né? Aí você começou a namorar, aí já tem que dividir as contas, porque... Sim, porque, aí começa a se juntar, né? Tipo assim, então... fala um pouco como é que funciona, qual que é a sua visão sobre depois que tá namorando. Acho que namorando até ainda é um ponto que existe ainda uma separação de dinheiro, de ideias ainda, até você chegar num relacionamento ali, um casamento, por exemplo. Qual que é a sua visão sobre gestão financeira no casamento, o casal? O que você... Então, primeiro assim, as pessoas romantizam demais o casamento. Elas acham que casamento é a continuação do namoro. E são coisas completamente diferentes. Enquanto no namoro, imagina que um casal, o homem ele é super organizado financeiramente e a mulher, cara, ela gasta de qualquer jeito, ela não tá nem aí para as finanças dela. No namoro, isso provavelmente vai passar. Porque você tem alguns encontros, o namoro é mais divertido, é mais leve. Quando você vai para o casamento, a primeira coisa que você precisa pensar, a gente está entrando numa sociedade. Ótimo. E nessa sociedade, os problemas financeiros de um vai entrar na vida do outro. A partir daí que a situação começa a complicar um pouco mais. Legal. Então a gente precisa tirar um pouco essa ideia romântica do casamento e falar, cara, é um contrato, eu estou com uma sócia aqui e essa sócia eu vou levar para o resto da vida. Às vezes, pequenas coisas que no relacionamento, no namoro, não tem importância, no casamento vira uma coisa gigantesca. Perfeito. Uma das principais coisas é a gestão financeira. Quem vai pagar as contas? Como é que a gente vai dividir essas contas? Né? Você é o especialista na parte financeira, mas o que eu vejo acontecendo muito que funciona, os casamentos que mais dão certo na parte financeira é o seguinte, quando o casal abre 5 contas bancárias, né? Como é que são essas 5 contas? Uma conta é a conta das despesas gerais da casa. E aí, qual o percentual que cada um coloca? Precisa combinar, porque, por exemplo, imagina que a mulher ganha R$10.000 por mês, o homem ganha R$5.000 por mês. Talvez não seja tão justo 50-50. 50-50. Então, você pode entrar num acordo e colocar percentualmente o que cabe nas despesas da casa. Uma segunda conta é para emergência. Né? Ou para uma viagem, ou para uma situação, né, mais temporária, um dinheiro que você precisa guardar.
A terceira conta é a conta da prosperidade ou da liberdade financeira. É aquela conta que ninguém nunca mais vai mexer e você vai fazer investimento, Sim. e aí você pode ajudar o casal claro. a fazer os investimentos e tal. E aí sobraram mais duas contas. Uma conta dela, para ela gastar com o que ela quiser, e uma conta dele para gastar com o que ele quiser. Se ela quiser comprar um monte de sapato, um monte de bolsa, não importa. Porque a da família já está garantida, a da emergência já está garantida e da liberdade financeira está garantida também. Perfeito. Esses são os casos que eu vejo que mais funcionam. Legal. Só que, Márcio, eu tenho um tabu muito grande, porque as pessoas não gostam de falar de dinheiro. Na verdade é cultural, né? O brasileiro, ele vem de uma cultura, a grande maioria, né? Então, assim, vamos falar aí que a família só fala de dinheiro quando não tem. Então, assim, é para brigar, para discutir, para falar por que2 não tem, não pede. Assim, isso dos anos 90 para trás é muito comum, né? Talvez dos anos 2000 para frente, você já tem um pouco mais de evolução, de busca, de conhecimento. A internet trouxe bastante portfólio também de conhecimento. Então, a gente tem aí vários influenciadores falando sobre isso nas redes sociais e na internet. Mas ainda... É muito comum para quem é mais jovem, que está começando a trabalhar, que quer já saber como investir dinheiro. Para quem ainda não pegou isso no começo, você vai pegar o histórico como você falou. Então, assim, eu vou repetir o padrão do meu pai e da minha mãe. Se meu pai e minha mãe só falavam de dinheiro para brigar e eu tenho uma sensação que é ruim, eu olho, vi meu pai e minha mãe brigando por conta que não tinha dinheiro para comprar, sei lá, presente de aniversário. Eu vou alimentando aquilo dentro de mim que, falar de dinheiro é um tema difícil. Toda vez que fala sobre dinheiro, dá pau. Então, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, eu fico mais receoso de trazer esse assunto à mesa. Porque, a minha memória emocional ali, minha memória me traz, assim, cara, isso é ruim. Então, falar de dinheiro não é bom. E se eu amo essa pessoa, eu quero ficar bem com ela. Então, vamos deixar falar de dinheiro para segundo momento e vamos falar do vizinho. Vamos conversar de como foi seu dia. E isso é um ponto que pega muito, porque a falta de comunicação financeira no relacionamento dá muito problema no médio e longo prazo. A gente sabe que a maior parte dos casamentos, né, dos relacionamentos de longo prazo, terminam por 2 grandes motivos. Um é a parte financeira. Pode ser até quando sobra dinheiro, né? Quando você está com muito dinheiro é motivo de separação, ou em geral, quando falta dinheiro. Perfeito. Né? Minha avó dizia que quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Isso. Então, se você não faz uma gestão financeira boa, os relacionamentos eles tendem a terminar, desgasta muito e termina. E o outro grande motivo de separação é a traição. Perfeito. Só que traição é uma coisa muito interessante. É um tema. Quando a gente faz vídeo, né, no TikTok lá, a traição atrai muito as pessoas, esse tema, porque envolve dores profundas, né? Dizem que traição é um luto, e pela experiência que a gente tem em campo, né, nos atendimentos, é muito mais dolorido que um luto. Perfeito. Porque a morte é algo que mais ou menos esperado, é um processo natural da vida. Mas traição não. Porque quem está te traindo é a pessoa que você mais ama, que você mais confia no mundo. Sim. E o que é interessante disso é que traição não é a causa, não é a raiz de tudo isso. Traição é um efeito de algo que não estava bom no relacionamento. Então, a essência desses 2 grandes problemas, por trás de tudo isso, está a comunicação. Perfeito. Os casais que conversam, que resolvem seus problemas discutindo e conversando no bom sentido, tendem a não ter problema de traição e tendem a ter menos problema da parte financeira. Com certeza, concordo, cara. E assim, eu também na experiência de campo, o que eu mais peguei assim de situação de relacionamento muitas vezes uma das 2 partes tem essa disfunção financeira. Então, assim, e isso é meio que geral, tá? Não tem assim, a mulher gasta mais do que o homem gasta mais que a mulher. Talvez num padrão de consumo, até pode ser que a mulher é mais atraída ali pelas promoções, sapato, bolsa e outras coisas que ela busca, né? Beleza, né? Investir ali nas coisas para ela. Mas existe uma questão que muitas vezes, por não ter essa comunicação, uma das partes vai escondendo do outro. E aí talvez também é um dos pontos de separação. Por quê? Eu tô num relacionamento, eu acho que tá tudo certo ali, as finanças da família ali e tal. Então, você que tá pagando as contas, então você que paga as contas aí, mulher.
E aí o que acontece? Chega uma hora que ela vai se perdendo, vai se endividando, vai usando os limites, cartão, banco. Quando você vai ver, tem uma dívida de 400 mil reais. Então teve um caso lá de um casal que a mulher falou assim, pelo amor de Deus, se meu marido descobrir que eu tenho, que tô devendo 400 mil, ele vai separar. Ele vai me largar, porque tipo, ele não sabe. Pra ele tá tudo certo, a conta tá zerada. Já tive casos do marido falar assim, ó, os dois estavam endividados, a gente fez o trabalho com os dois. Só que o marido falou assim, ó, viu, me passa o relatório dessas duas dívidas aqui no meu particular, que minha esposa não sabe. Que eu precisei pegar 2 empréstimos aqui pra cobrir algumas coisas, e se ela descobrir, vai dar muita briga. Então me ajuda aí. Você vê que a essência de tudo isso é comunicação, Sim. né? E para ter uma boa comunicação, o ambiente familiar tem que ser um ambiente de confiança e de compreensão. Porque o ser humano comete muitos erros ao longo da vida. Pessoas boas fazem coisas ruins. Infelizmente. A gente acha que não, ela é uma pessoa boa, nunca vai cometer erro, nunca vai fazer coisa ruim. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Perfeito. Então, se o ambiente não for favorável à conversa, né, e ao acolhimento, Sim. as pessoas vão escondendo suas questões. Isso vai criando um delta de insatisfação que é crescente, vai crescendo ao longo dos anos. Chega uma hora que é insustentável, não dá mais para você resolver. Ficou tão grande a coisa que é melhor você buscar um outro relacionamento. Sim. Não dá mais para resolver isso. Cara, e assim, ó, no começo, acho que foi no final do ano que a gente fez um episódio, eu e a Gabi. Então minha esposa veio aqui e a gente falou de planejamento, na série de planejamento financeiro, e a gente falou de planejamento de casal mesmo, como é que funcionava, né? Como é que a gente faz as nossas finanças. E a gente teve essa questão no nosso relacionamento, porque um outro ponto que você trouxe, vou voltar aqui, que é a questão do padrão, né? Então, eu comecei a perceber, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E aí, cara, tipo assim, então, relacionamento, eles viveram juntos 20 e poucos anos, mas chegou um ponto que não deu e eles se separaram. Eu percebi que quando eu casei com ela, no namoro era normal, de boa, tipo, a gente tava tudo bem, mas quando a gente casou, começamos a morar junto e tudo mais, alguns comportamentos eu comecei a adquirir que eu nem sabia que eu tinha. Tipo assim, alguns gostos, botar foco naquilo, aquilo é ruim, aquilo tá errado. E eu percebi que eu começava a repetir os padrões do meu pai. Cara, eu discutia com ela sobre coisas que eu falava, mas nem sei se faz sentido isso pra mim, mas eu tô discutindo. E aí um dia, refletindo, eu falei, pô, meu pai era assim com a minha mãe. E é o modelo que eu sei, tipo, como é que é o casal, né? Então, e aí, falando de dinheiro, cara, muitas vezes a gente teve várias discussões no começo do relacionamento por conta dessa questão de não conversar mesmo. Tipo, ó, quem que paga o quê? Como é que a gente vai fazer a gestão? Qual que é o nosso objetivo? Então a gente vai guardar dinheiro para quê? Ou a gente vai... onde a gente vai colocar o nosso foco aqui? Qual que é os nossos combinados, né? Então o que a gente vai fazer junto? O que a gente vai fazer separado? E aí, muitas vezes no começo a gente, para não ter uma discussão, ficava quieto. E aí começou a dar pau. Quando começou a dar pau, peraí, então vamos lá. Vamos sentar na prancha. Volta aqui no planejamento, né? Então vamos do zero. Ó, a partir de agora a gente vai conversar, fazer reunião, falar sobre dinheiro. Um controla o dinheiro, mas o outro tem que saber o que está acontecendo, porque também acontece a questão da displicência, né? Tipo, minha esposa que cuida do dinheiro, ou meu marido que cuida do dinheiro, então eu não preciso saber de nada. Cara... a gente transfere a responsabilidade pro outro. Não pode. Meio que lava as mãos, mas só que o problema cai no colo dos dois. Exatamente, não é sócio, né? Não tá junto. Então, exatamente. Não dá pra você alegar ignorância se você não buscou. Isso é uma irresponsabilidade. Então, tipo assim, e tem que ter um apoio, porque muitas vezes o outro lado que erra, então, principalmente que eu falo muito para quem está endividado, que esse é o dia a dia que eu atendo nas dívidas bancárias, cara, porque assim, ó, a pessoa fica assim, beleza, minha esposa é que cuida do dinheiro, ou meu marido, eu já tive os dois casos. E a pessoa que está cuidando do dinheiro, como ela não tem o apoio da outra, porque eu não tá lá perguntando, viu, como é que tá? Tá ruim? Vamos melhorar? Vamos fazer junto uma coisa? Essa pessoa carrega um peso tão grande nas costas que ela acaba errando tentando acertar. Então, assim, às vezes ela não consegue falar não. Então, por exemplo, se a esposa e a família acham que tá tudo bem financeiramente, e tá ruim, aí o cara não tem coragem de falar, viu, gente, vamos dar uma segurada no gasto, porque estamos apertados e tal. Aí a família, vamos viajar, pede pizza,
vai, compra tal coisa, e aí o cara não vai falando não, ele vai aumentando o problema porque ele não teve coragem de chegar e falar, viu, vamos conversar porque tá difícil. Hoje, né? Hoje as pessoas têm muita preocupação com o que os outros vão pensar da gente. Tá, isso né? Na hora que o casal, na hora que a pessoa entende um pouco que, cara, ninguém vai resolver teus problemas, ninguém tá nem aí pros seus problemas, ou vocês resolvem como casal, ou vocês vão se quebrar e vão se separar. Então a primeira coisa é, não se importar muito com a opinião dos outros. Na verdade, se importar nada com a opinião dos outros. Outra coisa é que as redes sociais, né, não é a vida real. Então, quando você vê um casal... Porque assim, imagina que você tem 1000 amigos em alguma rede social. Desses 1000, sempre vai ter alguém viajando de férias, numa praia bacana, numa casa de campo, num jantar maravilhoso, num aniversário. Sempre você vai encontrar, esses amigos vão se revezando, né? E aí você fala, olha que vida maravilhosa que todo mundo tem, menos eu. E isso vai gerando insatisfação de um mundo irreal, de algo que não existe na prática, né? Então, a primeira coisa é não se preocupar com a opinião dos outros. Segunda coisa, o casal precisa resolver seus problemas, conversando num ambiente amigável. Você disse assim, a pessoa às vezes não erra por querer. Eu diria assim, ninguém erra por querer. Perfeito. Todo mundo, quando faz alguma coisa, está com o objetivo de acertar. Principalmente com a pessoa que você ama, que você vive junto, você dorme todo dia do lado. Então a gente faz as coisas tentando acertar. Só que às vezes erra feio. Perfeito. A gente tem perfis muito diferentes, as pessoas, né? Tem gente que tem mais facilidade com coisas exatas, com controle. Tem outras pessoas que não têm. São mais da área de humanas, mais de relacionamento. Então precisa pegar o melhor de cada um, né, e usar em favor do casal e da família. E conversar sobre isso, porque às vezes, por algum motivo XPTO da vida, ficou combinado que um tem que fazer uma coisa e o outro tem que fazer a outra. Mas, tipo, ficou combinado por... Não foi combinado, aconteceu, né? E aí, às vezes, a pessoa que mais tem descontrole financeiro ou desorganização num geral ali, tá cuidando do dinheiro da família. A chance disso dar errado é 200%. E às vezes a pessoa que é mais analítica, que é mais racional ali, ela tá de fora e aí ela fica olhando e criticando o outro lado. Falando, tá vendo? Ó, você não fez. Ó, pagou a conta atrasada. Ó lá, você esqueceu. Você não fez. E aí isso vai inflando aquele clima negativo, sendo que talvez uma troca de papéis ali, tipo, ó, beleza, vamos conversar. Você é melhor com controle, eu sou melhor com fazer dinheiro, ou eu vou cuidar de uma outra área aqui que é importante para nós e a gente entra nesse consenso. Vamos conversar sempre para tomar decisões grandes, mas cada um faz o melhor. Então, e falta isso no dia a dia, né? Você vê a parte de comunicação. Saindo um pouco de finanças, mas só para um exemplo. Claro. Esses dias eu atendi um rapaz que me buscou dizendo assim, eu quero me separar. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu sou casado há 7 anos, mas olha, eu gosto de uma mulher carinhosa, eu gosto de carinho, e eu não recebo carinho no meu relacionamento, então, cara, já para mim já deu, eu tenho 30 anos de idade, eu não quero ficar preso nesse relacionamento porque eu não recebo carinho. Aí eu fiz 2 perguntas para ele. Primeiro, você já falou com ela que você gosta de carinho? E ele falou, nunca falei. Segunda pergunta, você faz carinho nela? Ele ficou até com vergonha da sessão, porque, rapaz, ninguém vai adivinhar o que você quer. Não vai. O óbvio só é óbvio se ele for falado, né? Exatamente. Eu falei, sabe o que está faltando? Só comunicação. A maior parte dos casos que eu pego é questão de conversar, de sentar e conversar. Fala que você gosta de carinho e faz carinho nela também. Claro, as pessoas são diferentes. Tem gente que gosta muito de carinho, tem gente que gosta um pouco menos. Aí eu disse, tem mais alguma questão que você precisa tratar no teu relacionamento? Ele falou, não, é só isso. Eu falei, rapaz do céu, sério que você quer separar? Porque, mas é o que você só falou, porque né? essa questão de carinho que você nunca tratou, e aí a pessoa fica assim, é o óbvio, é o óbvio. Eu falei, você imagina você entrar num outro relacionamento, você vai começar tudo de novo, vai conhecer pessoas, e vai pegar uma outra pessoa cheia de defeito, porque nós somos seres humanos. Seres humanos têm, né, cheio de falhas e manias e vícios. E quanto mais idade a gente vai tendo, mais vícios e manias a gente vai adquirindo. Começar tudo de novo no relacionamento. E daqui a 2, 3 anos, imagina que pode estar igual ou até pior do que você tem hoje. E aí ele foi com a lição para casa, que é conversar com a esposa que ele gostava de carinho, só depois de fazer carinho nela. Eu falei, cara, antes de você cobrar qualquer coisa, dá o exemplo, faz você carinho nela. E aí passaram 2, 3 semanas, a gente teve uma nova sessão e ele estava feliz com o casamento. Aí, cara, que top. Cara, e assim, ó, é um negócio muito louco porque
aquilo que você falou, né? Os relacionamentos estão ficando mais descartáveis. Eu vejo até pela questão de a facilidade das informações e o acesso, né? Essa falsa sensação de liberdade que a gente tem, faz com que, ao invés de enfrentar o problema, a gente desvie, fuja dele, né? E antigamente não era assim, né? Tipo, por exemplo, você não tinha um Tinder da vida ali que você podia ter um raio para aparecer pessoas. Você tinha que ir para uma ação ali muito mais ativa para conhecer pessoas. Então, como era tão difícil você sair de um relacionamento e ir para outro, era mais fácil consertar o que tinha dentro de casa, né? Pra te dar uma ideia, eu comecei a namorar em 1991. Foi minha primeira namorada. Como é que você conhecia a mulher em 1990, 91? Ou era da escola, ou era do trabalho se você já trabalhava, ou era uma vizinha, ou algum primo que te morava Amigo perto de da alguém casa. ali. Então era muito limitada as opções que a gente Sim. tinha. Então quando você escolhia aquela pessoa e começava um relacionamento, era pra vida. Você começava a investir naquele relacionamento e não tinha. Hoje em dia, se você posta uma foto bacana numa rede social, você tem a sensação de que está cheio de gente Sim. interessada. E o que eu digo hoje para homens e mulheres, se você tem um relacionamento que tá faltando uma coisinha ou outra, um detalhe ou outro, mas que se você trabalhar nele, você tem a visibilidade de resolver, investe nesse relacionamento. Legal. Porque na hora que você sair para o mercado de novo, você vai ver um mundo de gente maluca que tem hoje. Sim. De gente frustrada, cheia de trauma, cheia de problema financeiro, porque hoje o Brasil passa, né, por uma dificuldade grande, o salário médio brasileiro é bem baixo. Sim. Então você vai enfrentar uma série de dificuldades e digo mais, hein, dependendo do caso da pessoa, ela nunca mais vai conseguir um relacionamento na vida. Cara, e assim, e às vezes a gente fica pensando que a grama do vizinho é mais verde, né? E na verdade, ou ela é artificial, ou você também vai ter dificuldade lá. Então, por que não cuidar da grama que tem aqui do que você ter que buscar outra? Quando eu falo de relacionamento, eu lembro muito dos meus avós, parte de pai. Meu avô, vai fazer 103 anos, é vivo ainda. Caramba. E, cara, ele foi casado com a minha avó há quase 70 anos. Então, ali ela faleceu faltando 3 meses, eu acho que para completar 70 anos de casados. E aí, um dia eu tava lá, ele é lá do Ceará, né? Eu fui visitá-lo. E aí, conversa vai, conversa vem. Vô, vocês ficaram, aposentaram na idade aí do casamento, né? Mais de 65 anos juntos. Qual que era o segredo, né? Como é que era, né? E aí uma das coisas que ele falou foi assim, ó, a gente nunca dormiu brigado. Então se a gente tivesse alguma desavença, né, durante o dia, a gente conversava antes de dormir e dormia junto. Então sempre a questão de estar junto, sabe? Meu avô, uma das histórias mais bonitas assim que eu já presenciei, cara, ele com quase 100 anos, quando ela faleceu, ele cuidava dela. Então, assim, a minha avó era mais nova que ele. Ao invés de ser o inverso, né, mas como ela estava debilitada ali, ele cuidava dela, passava a madrugada acordado, ele dormia muito pouco em prol da minha avó, que ela estava passando. Então, assim, aí no dia que ela faleceu, a gente fez o velório e tudo mais, né? Aí a gente dormiu lá na casa dele, eu e meu pai. Aí ele assim, agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu cuidava dela, eu não dormia ficando do lado dela ali, sabe? Então, parceria, tá junto. E esse exemplo, assim, de tipo, ó, tá com problema, resolve. Conversa, não dorme brigado e fica junto, sabe? As pessoas têm uma ilusão de que, por exemplo, o relacionamento, primeiro, a perfeição no relacionamento, isso não existe. Sim. Segunda coisa, o relacionamento ele é construído ao longo dos anos. Ninguém chega pronto, né? Os dois prontos, encaixa perfeito e a coisa flui o resto da vida. Isso não existe. Então dá um pouco de trabalho. Sim. A gente precisa ceder muitas vezes, né? E respeitar as individualidades e as diferenças. O que eu vejo hoje, as pessoas têm baixa tolerância, né, a opiniões contrárias. Legal. Veja na política, por exemplo. Perfeito. Um pensa de um lado, outro pensa do outro, da briga, o povo só não se mata, mas quase chega próximo. Quase. Então a gente precisa entender que é um outro indivíduo. Né? Vocês vão se juntar e vai formar uma coisa só, uma unidade só, mas é um outro indivíduo. Então a gente precisa entender o outro lado, respeitar as particularidades do outro, né? E ser feliz, parar de reclamar tanto, de brigar tanto. A gente precisa lembrar de ser feliz. A vida passa tão rápido.
a vida passa tão rápido. Ontem eu era um garotinho, hoje já tô com rugas, daqui a pouco eu tô todo de cabelo branco, a vida passa muito rápido. Sim. Se a gente não aproveitar a vida e com uma pessoa bacana ao lado, não vale a pena. Sim, perfeito, cara. E assim, ó, até tem na Bíblia isso, né? E quando você casa ali vamos falar na religião cristã, né? Eles falam que você se torna um corpo só, né? Você vira um. Mas não só nesse aspecto, mas até na questão de identidade, né? Eu gosto de pensar que assim, ó, quando você é solteiro, eu sou Márcio. Mas quando eu me junto com a minha esposa, ela continua individual, mas assim, a gente tem uma nova identidade de casal, então vira uma terceira pessoa de fato. Que aí essa pessoa tem que ser construída, assim como a gente foi construído com 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, que aí os DNA se junta ali e sai a gente. O relacionamento é a mesma coisa, talvez falta esse entendimento que tipo, tá, então para cada assunto a gente precisa encontrar o melhor denominador dos dois lados, né? Tipo, e eu falo muito do dinheiro, porque é o meu dia a dia ali, mas não só isso, né? Às vezes, tipo assim, tá, mas qual que é a sua. Você quer viajar. Qual que é o lugar que você gosta de viajar? Então, a família vai viajar pra praia ou vai pro campo? A gente vai morar na cidade ou vai morar num sítio? A gente vai ter dois ou não ter filhos? O que a gente vai fazer? E isso vai construir a identidade do casal. Mas isso só pode ser construído com conversa, né? Com comunicação. Você falou uma coisa interessante. Os 3 principais fatores que determinam a prosperidade de um casal, de uma pessoa, com quem ela se relaciona, ou seja, quem ela escolheu para ser parceiro o resto da vida. A outra coisa é que profissão, que tipo de trabalho que ela escolheu na vida. E o terceiro é onde ela vai morar, onde ela vai viver. Legal. Porque dependendo da região do país, né, vamos falar de Brasil, as oportunidades são completamente diferentes. Né? Então, escolher um bom parceiro, o que significa escolher um bom parceiro, Márcio? Significa você encontrar alguém que você sinta atração. Primeira coisa, se você não tiver atração, não é relacionamento. Isso. Relacionamento sem sexo é amizade. Isso. Ou sociedade. Isso, é bom sociedade, é bom amizade, mas dá para ser melhor. Sim. Segunda coisa, afinidades. Então, se você não tiver muita afinidade com a outra pessoa, esse relacionamento vai dar problema. E a terceira coisa são os valores. Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa, o rapaz é do candomblé e a moça é evangélica. É quase impossível isso dar certo. Porque no início, com a paixão, a gente tende a minimizar os problemas e a maximizar as qualidades. Só que com o passar do tempo, quando aquela paixão baixa um pouquinho e vai se transformando em amor, essas pequenas diferenças, no caso não é uma pequena diferença, é uma diferença grande. É uma sustentação de identidade ali, né? Com o religioso, por exemplo. Exato, por exemplo, ela tinha vergonha de falar que estava saindo com um cara que era do candomblé. Né? Então, assim, como é que você consegue sustentar isso ao longo do relacionamento? Então, tem coisas que você precisa. Afinidade e valor é muito importante. Perfeito. O que é menos importante, né? Por exemplo, a beleza. Né? A beleza é o menos importante ao longo da vida. Porque a gente vai ficando mais feio, não tem. Sim, é normal. A beleza não vai. Ao longo dos anos, a beleza não se mantém, né? Não permanece. Então, isso é o menos importante. Se você sente atração, né? Se você tem afinidades e os valores são próximos, aí constrói um relacionamento de qualidade. E aí você tem motivação para fazer as mudanças que são necessárias, né? Talvez abrir mão de algumas coisas, ceder ali, concordar com outras e estar disposto a mudar. Muito bom, cara. A gente tem muitos casos, Márcio, porque a gente está falando de relacionamento de longo prazo, né? Sim, claro. Só que hoje tem 30%, quase 40% das pessoas que não estão num relacionamento, vamos dizer, um relacionamento sério. Sim. São só ficantes ou tem um início de um namoro. Né? Nessa fase de início, né? de pegação, muitas vezes, as pessoas se perdem. Se perdem nas finanças, porque às vezes sustentam um estilo de vida que não é sustentável ao longo do tempo e busca pessoas só por atração, puramente por química, por momentos de prazer. Né? Isso pode ser maravilhoso, gera muita dopamina, adrenalina, porém, ao longo da vida, você vai ver que você está perdendo o teu tempo. Perfeito. Para as mulheres que chegam até mim, mulheres de 30, 40 anos, eu digo, não perde tempo. Porque relacionamento é alguma coisa que se constrói ao longo dos anos, ao longo das décadas. Quanto mais você fica nessa vida de aventura, de loucura, menos tempo você tem para encontrar uma pessoa bacana e desenvolver, né, a sua vida. Sim.
E principalmente financeiramente. Demora, às vezes, décadas para você ter uma coisa sustentável. Mas, às vezes, falando no início do relacionamento, tem muita questão aí que eu vejo, que é você compensar uma situação com outra. Por exemplo, a pessoa está insegura de alguma atitude dela, da beleza, do físico, sei lá, se ela tem algumas qualidades que ela julga que a outra pessoa vai querer olhar, e aí ela quer compensar no status, por exemplo. Então, às vezes, você pega o cara, né, no começo do relacionamento, ostentando uma situação que ele não tem essa situação. Por exemplo, então ele leva para lugares chiques, tenta manter um padrão de vida um pouco acima ali para convencer a pessoa que, tipo, eu sou um bom partido, investe em mim, né? E aí, às vezes, ele criou essa realidade, então ele já começa com o pé esquerdo. Por quê? Porque ele começa se endividando, tentando sustentar uma persona ali que pode ser uma motivação para ele continuar prosperando, né? Mas muitas vezes não é. E aí o relacionamento já começa meio que manco ali, porque falta essa segurança mesmo para ele passar para ela e vice-versa. Né? O homem, ele tem o fardo da prosperidade. Se as pessoas fazem isso, não é à toa. O comportamento ele é sempre criado, né, por causa das experiências que a gente vai tendo e dos exemplos que a gente vai vendo. Então o homem ele tem realmente o fardo da prosperidade. A grande questão é que hoje cada vez mais homens e mulheres ganham igual, muito próximo. Mulheres estão se desenvolvendo muito nas carreiras, né? E as mulheres em algum momento vão ter que olhar e dizer assim, olha, esse cara não é tão próspero quanto eu sou. E como é que funciona? Vamos pegar esse tema aí. Bora. Então hoje a gente tem realmente essa mulherada mais empoderada, né? Então assim, tem esses movimentos até hoje aí, você vê bastante nas redes sociais aí. Até esse movimento contrário, né? Mulheres falando, não, o homem não tem que pagar a conta, a gente tem que ter nossa capacidade aí de financeira e tudo mais. Essa mulher que muitas vezes se dedicou muito pro trabalho, que é tipo muito poderosa ali financeiramente, faz dinheiro, às vezes ganha muito mais que o marido, ou com o namorado, ou o noivo, enfim. Como fica essa questão de elas ter prosperidade financeira e às vezes o resultado amoroso não é tão bom assim? O que pega nesse assunto aí? Então, como é que funciona? A gente tem muitos exemplos disso. E aí tem uma coisa que é triste, mas as mulheres não gostam disso. Mas é o seguinte, quanto mais a mulher se desenvolve na carreira e financeiramente, mais dificuldade ela vai ter para ter um relacionamento de longo prazo. Porque tem uma coisa, Márcio, que é o seguinte, é a hipergamia feminina. O que é hipergamia? A mulher tem uma tendência natural de buscar homens que são mais poderosos, com mais status e que financeiramente estejam melhor que ela. Isso é uma característica natural da mulher que se desenvolveu ao longo da história da humanidade. Então, quando a mulher... Vamos imaginar uma advogada que ganha R$15.000 por mês. Essa mulher dificilmente vai se relacionar com um homem que é um auxiliar administrativo que ganha R$3.000 por mês. Mesmo que esse cara seja muito bacana, parceiro, amoroso, mesmo que eles tenham muita afinidade, essa mulher tende a não ter muito interesse por esse homem. E é besteira a gente falar, porque a mulher é interesseira, não é. Isso é um comportamento natural do ser humano. O homem busca beleza, a mulher busca a prosperidade e a segurança do homem. Então, é lamentável, mas é uma realidade. Quanto mais a mulher se desenvolve na carreira, mais dificuldade ela tem para ter relacionamento. E quanto mais tempo passa, por exemplo, uma mulher de 40 anos, que tem prosperidade, que paga suas contas, que tem sua casa, que tem seu carro, e está solteira, ela vai ter muito mais dificuldade em conseguir um relacionamento do que uma menina de 20 anos, por exemplo, que é caixa de supermercado. Por que isso? Primeiro porque os filtros que ela coloca para encontrar alguém são filtros muito restritos. E para o homem, tanto faz se a mulher ganha 2, 3, 4, 5 ou 6 mil. Para ele, tanto faz. O homem ele não se atrai, o homem, em média, não se atrai por esse tipo de coisa. Sim. Ele se atrai mais por beleza, ele se atrai mais por jovialidade. Jovialidade não necessariamente ser jovem, Sim. mas sabe aquele espírito jovem, Sim. mais alegre. Então o homem ele se atrai por esse tipo de coisa. Atração, jovialidade, beleza. E a mulher que se dedica muito à carreira e vai passando muito tempo, ela tem muita dificuldade. Essa semana chegou um caso de uma mulher que é advogada e o rapaz é pedreiro. Na verdade, foi o rapaz pedreiro que veio me consultar, né? Ele disse, cara, será que eu tenho chance, né? Será que dá certo eu sendo pedreiro e ela sendo advogada? Aí eu falei, se ela gosta de você, se vocês já iniciaram o relacionamento, agora 50% de chance já está garantido, porque ela gosta de você, é o mínimo.
A segunda coisa não é quanto você ganha. Tem muito a ver com diferenças culturais. Por exemplo, você é o pedreiro, não falando da profissão em si, mas se você só fala de futebol, de carro, de bebida, de repente uma mulher que é advogada, que talvez tenha um nível cultural um pouco mais elevado, talvez ela não se interesse muito por esses assuntos. Agora, se culturalmente vocês estão mais próximos e têm mais afinidades, cara, aí tem mais chances de dar certo. Né? Só que é o seguinte, a mulher advogada, ela normalmente tem vergonha de falar que o marido dela ou o namorado dela é pedreiro. No círculo de amizade delas, ela vai ter... Por quê? Porque a mulher, em geral, a gente tem exceções, né? Ser humano. Claro. Mas, em geral, ela quer um cara que tenha mais status. Essa advogada, ela quer falar, eu namoro com outro advogado, eu namoro com um médico, com um empresário. Né? Às vezes esse empresário, esse médico é um cara escroto. Ganha menos que financeiramente o pedreiro ele está mais evoluído. Exatamente. Mas tem essa questão das pessoas se importarem com o que os outros pensam, é o que a gente falou no início. Sim. Então, se você se importar menos com o que os outros pensam, né? E cuidar do teu relacionamento, tem muita chance de dar certo. E tem que ter afinidade. Cara, e você trouxe um negócio também, vê se faz sentido o que eu estou pensando aqui. Existe a mulher, beleza, então ela vai... Financeiramente, ela vai tendo uma ascensão na carreira ali, bastante poder, né? Muitas vezes, o homem também não enxerga ela como num topo, assim, tipo, cara, eu não consigo chegar. Ó, ele olha assim, tipo, ela é muito poderosa pra mim, será que eu consigo chegar nela? Será que ela vai olhar pra mim? Tem esse negócio também? Então, tem um grande problema nas redes sociais que vende o seguinte: homem tem medo de mulher poderosa, homem tem medo de mulher que ganha muito, porque nós somos independentes, a gente não depende dele, e homem tem medo disso. Na verdade, homem não tem medo disso. Claro, sempre tem uns gatinhos, né? Sim. No meio dos leões. Mas o homem... Porque assim, se a mulher sabe lidar com esse poder, o relacionamento tende a ir bem. Por exemplo, a mulher ganha melhor, ela ganha bem, ela tem uma carreira mais desenvolvida e o cara está um pouco mais para trás, ou às vezes muito mais para trás. Se ela sabe lidar com esse poder dentro da relação, né? Se ela não quer impor as coisas, se ela se lida bem com isso, o relacionamento flui bem. Legal. Agora, tem mulheres que, né, e como tem homens também, que se fazem desse poder financeiro ou de carreira para pressionar o outro dentro do relacionamento. Daí não tem jeito. Entendi. Aí a coisa não vai bem. Mas homem não tem medo de mulher que ganha mais. Né? Claro, tem meia dúzia de homens encostados que vão ficar na aba dessa mulher, mas aí ela percebe rapidamente e já descarta esse cara. Estamos dizendo das pessoas mais normais, assim. Sim. E também tem a questão de alguns casos o cara ser mais machista, assim, de não querer, né, que a mulher ganhe mais, porque culturalmente a família dele, o homem que tem essa visão também, Mas não tem? O machismo é tão arraigado na nossa sociedade que eu costumo dizer que todo homem é machista. Num grau ou em outro. Claro, tem uns que são levemente machistas e tem uns que são totalmente machistas. Então, isso existe. Mas o homem, em geral, dos casos todos que a gente viu, que eu atendi, em geral o homem não tem problema com isso. Ele se orgulha, inclusive. Só que a mulher ganhar mais não é um critério de seleção do homem, ou seja, quando o homem vai buscar uma mulher, ele não vai falar assim, deixa eu ver, essa ganha mais, essa ganha menos, então eu vou ficar com essa que ganha mais. Para ele isso não faz diferença. Ele vai buscar beleza, jovialidade e atração. Legal. Fechando isso e depois tendo as mesmas afinidades ou muito próxima afinidade, o relacionamento flui. A questão financeira normalmente é mais um problema para a mulher, porque ela tem uma tendência natural de querer homens que ganhem mais, que tenham mais status. Por quê? Porque ela se sente mais protegida por esse homem. Sim. Né? Isso é uma coisa inconsciente. A maior parte das mulheres por exemplo, Márcio, que eu atendo, que dizem assim, eu não consigo arrumar homem porque está faltando homem no mercado. As mulheres dizem muito isso. Eu falo, só no Brasil, solteiro, tem mais de 20 milhões de homens. Será que não tem nenhum homem? Nenhum que presta, Nenhum que presta? Será Mas que às vezes é aquela parada que você trouxe, assim, onde você coloca o foco e expande. E às vezes o padrão ali, aquilo que atrai essa mulher, inconscientemente falando, é um padrão que não é funcional. Tipo assim, que às vezes ela fala, só encontro cara mulherengo, ou cara que não presta, enfim, né? Mas às vezes é onde ela coloca o foco. Então, assim, ela foi culturalmente ali, a família, o ambiente onde ela foi criada, tipo, esse tipo de cara é bom. Só que na prática, para aquilo que ela quer, não funciona. Deixa eu te dar uns exemplos, Márcio. Eu tenho mentoradas que falam assim, eu não consigo achar homem, não tem homem bom no mercado, etc, etc. Aí eu vou olhar as redes sociais.
É meme dizendo que mulher que paga suas contas, não depende de homem, não depende de macho, papapá. Isso aí já afasta 90% dos caras. Ou que postam em redes sociais fotos muito sensuais. Quanto mais sensual a mulher é nas redes sociais, mais likes e atenção ela vai ter e menos relacionamento de longo prazo ela vai conseguir. Então o que acontece? A mulher postou uma foto um pouco mais sensual, ela vai ter um monte de like. E aí ela posta uma foto mais sóbria, né? Mais tranquila. E aí tem poucos likes. O que inconscientemente ela faz? Eu sou mais vista sendo claro. sensual. E aí ela vai postando cada vez fotos mais sensuais e cada vez coisas, né, de olhares e tudo, ou fazendo memes, e aí vai afastando os homens de qualidade. Tem milhões de homens de qualidade no Brasil, né? Só que depende muito como você vibra e o que você atrai para você. Perfeito. Muito bom, faz sentido. E o lugar também, né? Tipo assim, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, e eu não tenho essa experiência assim, de relacionamento, mas a gente batendo um papo ali, e ele falando, cara, eu já larguei várias vezes e tal, não sei o que lá. E aí ele falando que não tinha mulher boa também no mercado. Eu assim, tá, mas vamos lá. Onde você procura pra você uma mulher ideal? Como é que seria? Ele, teria que ser isso, teria que, sei lá, tipo, ela teria que ir na igreja, ela teria que fazer isso, tá. Ele foi descrevendo ela. Eu falei, tá, onde essa mulher vai? Vou pensar com uma persona, né, modelo ideal, onde ela vai? Ela vai em tal lugar, ela faz isso, normalmente seria uma profissão XYZ. Tá bom. Onde você tá procurando, mulher? É no mesmo ambiente? Ou não, nada a ver, eu tô indo na balada. Eu falei, então, cara, na balada você vai encontrar mulheres que vão na balada que tem um outro perfil. Que se não é o perfil que você quer, você tá no lugar errado. Exatamente. Aí você nunca vai acertar, porque você tá focando naquilo que não é bom pra você. Não, é perfeito, Márcio. As mulheres que chegam até mim, né, principalmente no grupo de mentoria, são os dois grandes temas. Uma mulher, um grupo de mulheres acha o seguinte: não tem homem bom mais no mercado, portanto, melhor só do que mal acompanhada. Entendi. A segunda coisa é o seguinte: não tem homem que chega em mim. Eu simplesmente desapareci, as pessoas não estão mais chegando em mim. E são situações muito diferentes. Quando a mulher pensa que não tem mais homem no mercado, a gente trabalha muito a questão de mentalidade. Né? Qual é o tipo de homem que é o homem ideal para você? Quando essa mulher começa a descrever o que ela quer, não existe esse cara. Simplesmente não existe cara bonito, bem-sucedido, super carinhoso, fiel. O cara dos 50 tons de cinza lá, né? Não existe esse cara, não existe. Alguma coisa você vai precisar abrir mão para você encontrar alguém bacana. E aí entra nessa questão, onde você está buscando esses caras? Aí eu dou algumas dicas, por exemplo, academia é um lugar legal para você encontrar um homem bacana, porque o cara que se cuida. Igreja, né? Igreja é super bacana, um cara que tem espiritualidade. Agora, nos aplicativos de relacionamento, as pessoas têm um pouco de preconceito quanto a isso, porque tem muita gente tranqueirona nesse aplicativo. Só que na vida também tem. Sim. O aplicativo é um reflexo da vida. Sim. E aí depende um pouco das fotos que você posta e do teu perfil, você vai atrair determinados tipos de homem. Você tem 7, 8 fotos no teu perfil do Tinder, por exemplo. Todas as fotos sensualizando, todas de biquíni. Cara, quem são os homens que vão se atrair por isso? Isso. Os caras só querem uma noite ou 2 noites. Coloca umas fotos mais de postura, de repente uma no trabalho, uma de viagem, uma com amigas, né? Você vai atrair outro perfil de homem. Só que qual que é o grande problema? Quando você faz isso, quando a mulher faz isso, de 100 likes que ela tinha, cai para 5. Sim. E ela fica, mas lembra, você só precisa de um homem bacana para você ter uma vida excelente de relacionamento. Você não precisa ter 50, 100, só precisa de um. E tenho certeza que esse cara, hoje ele tá buscando uma mulher bacana também. Só tá faltando juntar os dois. Sim. E tem casos de sucesso, né? Que nem eu tenho, acho que uns 2 casais de amigos aí que se encontraram no Tinder, por exemplo. Hoje tem família, filhos, super bem, sabe? Então, assim, acontece, mas tem que tá nessa mesma vibração, né? Tipo assim, querendo a mesma coisa, tendo esses pontos que você trouxe. Que legal, cara. Tem mulher que não tá no aplicativo, não posta nada em rede social, não vai pra igreja, não vai pra academia, não vai pro aniversário. E aí eu falo, isso é a espera de um milagre. Exatamente. Só se cair do céu, né? Não vai ter. Ela espera que o cara vai bater na porta Sim. e olha, eu quero um relacionamento. Não existe. Sim. Né? A gente diz o seguinte, a gente tem ovo de galinha e ovo de pata. Por que a gente come ovo de galinha? Porque a pata, ela tem um ovo maior, mais nutritivo, só que ela põe o ovinho dela no mato e ela fica quietinha, ela chocando. A galinha põe o ovo e sai cacarejando para todo lado, fazendo propaganda. Então a gente precisa fazer um pouco de propaganda. Sim.
buscar um relacionamento tem que ser uma coisa ativa, não é uma Sim. coisa assim que cai. Você tem que dar, olha, eu quero um relacionamento, o que eu vou fazer? Legal. Cara, faz todo sentido isso. E é uma questão, esses dias eu estava falando lá com a minha equipe, lá no escritório, sobre essa questão do interessante e interesseiro, sabe? Quando você fala assim, fulano é interesseiro, muitas vezes isso tem uma conotação pejorativa, negativa, né? Tipo, cara, então você é interesseiro. Mas tudo na vida é questão de interesse. Então, você assiste pessoas que você tem interesse. As pessoas olham para você e compartilham o seu conteúdo porque elas se interessaram. E a gente vai se relacionar com pessoas do nosso interesse. A não ser que a gente seja forçado a uma coisa específica, mas se for muito desinteressante, uma hora você vai cansar e vai sair do emprego, sair do relacionamento, fazer X coisas. Então, o interesse está aí em quase tudo que a gente faz. E aí o ponto que quanto que você está sendo interessante também. Porque às vezes a pessoa não gosta de pensar que, tipo, tudo tem troca, porque se eu penso que tudo tem troca e as pessoas têm interesse, eu preciso entregar. Porque senão não tem troca. Se só eu sugo você... Que nem, imagina, se fosse... o podcast não teria função se só você falasse ou só eu falasse. Porque teria que ter a troca pra gente conversar e ter um diálogo, né? Então, na vida, para mim, é a mesma coisa. Eu estava conversando com a equipe. Então, a gente tem que começar a pensar quanto que eu estou sendo interessante, quanto que eu estou me vendendo. Porque na vida tudo é uma troca. Você compra e vende a todo momento. Ideias, pontos de vista, uma venda mesmo de um produto, uma vontade que você tem. Só que muitas vezes a gente precisa entender que, às vezes eu tenho tanta vergonha de vender, de me expor, de falar, de cacarejar, que eu não faço isso, eu começo só a ser receptor. E aí eu viro um consumidor de tudo, né? E eu acabo virando um papagaio de pirata. Então, que eu não tenho opinião, que eu sou uma pessoa que não é interessante. E aí eu vou ficando de canto. E aí, às vezes, eu vou morrer sozinho. Não porque eu não tinha nada para agregar na vida de outra pessoa, mas porque talvez eu não quis compartilhar por receio, medo e outras coisas. Ser interessante são dois aspectos. Primeiro, o aspecto que é o mais simples. Para a gente ser interessante, a gente precisa estar interessado no outro. Isso. A gente percebe muito quando o outro sente Sim. interesse, aí a gente acaba se tornando uma pessoa mais interessante também. A segunda coisa, a gente precisa ter vida. Você precisa buscar saúde. Eu falo muito de musculação nos meus vídeos, eu sempre coloco, cara, vai treinar. Mulher, vai para academia, né? Vai fazer musculação. Mas eu não gosto muito. Tá, se você não cuidar da tua saúde agora, você vai ter que cuidar da doença mais para frente, né? Da autonomia, da liberdade, a independência. Depende muito de como você cuida do teu corpo agora. Então, tenha uma vida. Vai para academia, leia, né? Faça cursos interessantes, viaja. Já viajou sozinho? É super divertido viajar sozinho. Uma vez na vida, pelo menos, você tem que viajar sozinho. Legal. Então, tem uma vida interessante e aí você vai atrair pessoas interessantes também. E aí, quando você encontrar uma pessoa, tenha interesse pelo que ela diz, tenha interesse verdadeiro por ela. E aí você vai se tornar uma pessoa super interessante. Cara. E é tão difícil, né, hoje, com a cabeça cheia, as pessoas colocando um umbigo à frente ali, e muitas vezes não tem essa troca, né? Então, tipo... ou eu já vou só no interesse de receber e eu não tô querendo dar nada, então, tipo, vai lá, Adriano, me fornece. Aí você fala, mas, mas cadê a troca, né? Você não vai me agregar nada, a gente não vai ter uma conversa. E uma das coisas que eu vejo também que ficou, talvez que banalizou um pouco mais, é que não tem tanta conversa assim, né? Tipo, antigamente você tinha ali para você sair com uma pessoa e já conhecer um pouco mais, você conversava, você tinha aquele romance, né, de flertar com a pessoa. Hoje é um negócio muito mais ativo. Talvez as pessoas tenham é mais fácil mandar uma mensagem, aí na mensagem você não tem vergonha, que você escreve o que você quer, mas no 1 a 1 ali é mais difícil ter essa comunicação, né? Não sei que você percebe Hoje isso. tem umas coisas bem malucas, assim, né? Vou falar de primeiro encontro. Hoje, a coisa tá tão fácil, porque assim, ó, homens e mulheres têm interesses diferentes no início do relacionamento. Tá. A mulher, quando conhece um homem, ela, em pouco tempo, ela já começa a idealizar o marido, um relacionamento, já começa a imaginar ela na vida dele, né? Os dois O homem, ele vai atrás de sexo. Inicialmente, ele vai atrás de prazer.
Depois desse processo todo, que ele vai criando a consciência de que talvez essa mulher possa ser a mulher para minha vida. Faça sentido ali, né? Ele agregar. Legal. Mas qual o problema hoje? Hoje, muitas vezes, no primeiro encontro, chegou ao ponto de que no primeiro encontro, se o homem, no final desse encontro, ou durante o encontro, não conduz a mulher para os finalmente, muitas vezes essa mulher acha que o cara não gostou dela. A coisa é tão fácil hoje para o homem obter sexo que quando tem um primeiro date, e aí foi super divertida a conversa. Chegou no final, deu um beijinho, cada um foi para sua casa, muitas mulheres ficam em dúvida. Será que ele gostou de mim? Será que... Ou será ele que é fraco, né? Será que ele... Exato. Ou é um cara sem atitude. Isso, entendi. Então o que tinha há 30 anos atrás, que você primeiro ia conhecendo a pessoa, você tinha uma certa amizade, né? Sim. Aí você já tinha mais noção sobre afinidades, aí sim você ia para os finalmente. Sim. Hoje em dia não, a gente começa nos finalmente para depois ver se tem afinidade. A chance disso dar errado é quase 100%. Sim, perfeito. Porque aí você fica, às vezes, o finalmente é legal, tipo assim, gera uma paixão ali, mas não tem uma base para sustentar, que é o que vai levar até o longo prazo, né? Tipo assim, aí valores, entendimentos. Cara, que top. E quanto mais esse ciclo acontece, tem uma coisa que a gente vicia muito fácil, que é o vício da novidade. Quando você conhece uma pessoa, a quantidade de hormônios produzidos no teu corpo é imensa. Sim. A adrenalina, isso fica uma borbulha de hormônios em você. Essa sensação, provavelmente, você nunca mais vai ter na vida. Né? A sensação que você tem nos primeiros encontros, você nunca mais vai ter na vida. E tem gente que depois de algum tempo de relacionamento, e eu estou falando de um tempo curto, eu estou falando de 2, 3 meses, quando a coisa começa a dar uma pequena esfriada, a pessoa sente vontade de ter a novidade novamente. Nesse período, depois de 3, 4 meses, quando a paixão já começou a diminuir um pouco, começa a se perceber as divergências que tem. E aí, em vez de discutir a divergência, sabe o que eu vou fazer? Vou buscar um novo relacionamento que vai me gerar todas aquelas sensações de novo. E aí, daqui a 3, 4 meses, eu vou buscar um novo relacionamento. E você passa a vida nessa loucura. Cara, que é verdade, faz sentido. Faz muito sentido isso. E como é que você, assim, dentro dos atendimentos e tal, teve algum caso, assim, que foi bem... Que você, sei lá, você comentou um caso aí do rapaz aí que queria terminar e aí era só ele comunicar. Nesse exemplo aqui, você me trouxe tem um livro lá, 5 Linguagens do Amor, que é bem legal, porque fala muito dessa forma de você demonstrar amor, né? Teve algum caso, assim, que foi bem, bem diferente, assim, que você pode compartilhar, obviamente, sem Deixa eu contar um caso, então. Você falou de pandemia no início, Isso. Né? Esse período de pandemia foi uma prova para os casais, né? Perfeito. Eu atendi uma moça, foi um atendimento bem, bem pesado, assim. Eu atendi essa moça e ela ficou 1 ano e meio trabalhando com o marido em home office. Tinha 12 anos de casada. O que aconteceu? Nesse período todo, eles discutiam muito. E assim, toalha em cima da cama, porque não limpou o banheiro, coisas pequenas. E eles ficaram 1 ano e meio nessa discussão. Só que nesse período todo, ela ficou grávida. E com 3 meses de gestação, ela perdeu o neném. Nossa. Então ela entrou num processo de depressão, né, ali e tal. E logo na sequência, ela voltou para o trabalho. Voltou para o trabalho, sentava numa baia com 4 lugares, né? Na frente, uma amiga, e na diagonal, um cara, um colega de trabalho. E ela reclamava do relacionamento que tinha em casa, porque estava um pouco em depressão, porque teve 1 ano e meio de pandemia. E o que aconteceu? O cara na diagonal começou a escutar isso e começou a fazer elogios para ela. Uma pessoa super carente, passando por um processo de depressão, começou a gostar muito desses elogios e foi dando abertura para ele. Chegou ao ponto dele convidar ela para sair mesmo. Um cara casado, com uma filha, e ele disse, olha, não posso largar minha família, mas eu quero muito sair com você. E ela estava tentadíssima a ceder. Foi nesse momento que ela entrou em contato comigo e a gente teve uma conversa bem, bem sincera, bem longa. Legal. Falou, vamos pensar um pouquinho nas consequências disso. Você começa a sair com ele, e aí vocês vão se apaixonar perdidamente. Você larga o teu marido, ele larga a esposa dele e vocês vão viver felizes para sempre. Você acha que realmente isso tem condição de acontecer? Quase nenhuma chance de acontecer. Sim. O início desse relacionamento está todo conturbado. Sim. Um nunca vai conseguir confiar no outro plenamente. Vamos falar um outro cenário? Você vai sair com ele algumas vezes, vai ser uma adrenalina maravilhosa, uma coisa que você não sente mais no teu casamento. Só que daqui a umas 3, 4, 5 meses, isso vai cair, vai diminuir esse vigor todo, e você vai largar esse cara ou ele vai te largar. Beleza. Como é que você sustenta o teu casamento a partir disso?
Primeiro, porque essa novidade, todos esses hormônios que você sentiu, você nunca mais vai sentir. Sim. E aí, pode ser que você busque daqui a algum tempo, porque vai ter sempre um cara que vai fazer um elogio. Você vai buscar uma outra situação dessa, e depois você vai buscar uma outra, e você vai passar a vida escrava disso. É realmente isso que você quer para sua vida? Fora a questão de, tipo assim, sustentar esse segredo, né, dentro de casa, né? Deve ser horrível, assim, você ter uma pessoa ali e não... Aí eu falei, vamos dar um passo atrás? O que está faltando no teu casamento? E a gente foi analisar o que estava faltando. Faltava intimidade para eles. Apesar de ter ficado um ano e meio juntos, faltava viajar junto, faltava ir no cinema, faltava, sabe, pegar um final de semana. É um casal com condição financeira bem boa, assim. Trabalhava no mercado financeiro, ela, inclusive. E falta pegar um final de semana, ir para Campos do Jordão, por exemplo, né, curtir um final de semana. Falta esse romantismo que em 12 anos de casamento vocês perderam. O que você acha de tentar isso? Você gosta dele? Eu amo meu marido. E aí vem um detalhe, Márcio, que as pessoas detestam quando eu falo isso. Quem ama também pode trair. Depois a gente fala sobre, mas é uma coisa louca. Legal, cara, traz esse ponto. E aí ela disse que amava. E o teu marido te ama? Não, ele me ama, sim. Então por que você não resgata o teu casamento e você foge dessa armadilha que você está entrando? Sim. Você está se colocando numa armadilha. Bom, aí nas semanas seguintes, né, ela conversou com esse colega de trabalho e disse, olha, eu sou casada, eu não quero continuar isso. Eu falei, imagina como é que você vai trabalhar com esse cara. Você começa a sair, daqui a pouco vocês não saem mais. Como é que vocês vão se olhar todo dia, vão passar no café? Ela conversou e terminou isso, né? Esse início de relacionamento. Sim. E aí começou a investir no casamento. Esse caso tem 2 meses, é mais ou menos recente. Aí 1 mês e pouco depois, ela estava feliz de novo no casamento. Que legal, cara. Cara, isso me encheu de alegria, porque são pequenas coisas. E sabe a questão, Márcio? Se essa moça vai falar com uma amiga, ela vai dizer o seguinte, meu casamento tá ruim, porque isso, porque aquilo outro, mas aquele cara, tem um cara no meu trabalho que é maravilhoso, que ele é bonito, que, nossa, ele me elogia tanto e tal. Muitas vezes essas pessoas não estão prontas e preparadas para aconselhar. Sim. E aconselham caminhos errados. Mas é porque às vezes não tem base, né? Tipo assim, às vezes a intenção é boa. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa e ela comentando um caso pessoal ali, tipo, de que ela tinha receio, medo da... E aí, tipo assim, eu falei, muitas vezes se você vai pedir ajuda para alguém que você ama, a pessoa vai querer te proteger. Sim. E às vezes a proteção dela é com base naquilo que ela tá vendo, com a experiência dela, as coisas dela. Só que nem sempre é o melhor, ou para aquilo que você quer ver, às vezes você tá vendo uma realidade que é o que você quer, mas quem tá olhando não consegue ver, porque não tá vivendo o que você viveu. Ou ela não tem bagagem. Por exemplo, acontece muito no mercado financeiro. O cara quer aprender de investimento ou quer investir e ele pede ajuda para quem ele ama, o tio dele. Aí o tio dele, tipo, fala, bota lá em Bitcoin ou faz tal coisa. Aí o cara acaba entrando numa pirâmide financeira ali porque ele pegou o conselho de uma pessoa que não é experiente na área. O cara ama a pessoa, ninguém vai colocar, coloca o dinheiro lá que você vai perder. Mas porque ele não foi buscar um especialista, alguém que vive isso, alguém que tem um repertório para poder indicar. E quando são assuntos muito pessoais, essa pessoa às vezes não tem abertura, tipo assim, eu vou chegar e contratar um profissional para isso. Eu não me sinto à vontade de chegar. E aí a pessoa vai para quem é amiga mesmo do trabalho. E essa pessoa não tem às vezes as ferramentas, enfim, né? E por isso tem uma questão primeiro financeira, né? Que não é todo mundo, assim, poucas pessoas têm acesso à terapia ou alguma sessão de aconselhamento, né? Por isso que a gente tem lá no canal mais de 150 vídeos sobre relacionamento. Legal. Só de traição deve ter uns 30 vídeos, Legal. Que é um tema que as pessoas gostam muito. Claro, você não vai tomar uma grande decisão baseada num vídeo que você assiste numa rede social. Sim. Apesar que a gente tem depoimentos lá, tem comentários de pessoas que ou separam, eu só estava precisando dessas palavras para eu tomar decisão. Sim. E às vezes são coisas de agressão, de tortura psicológica, coisas muito pesadas. Sim, claro. E outros que falam assim, olha, depois desse vídeo eu vou tentar resgatar meu casamento. Legal. Né? Então, tem que buscar onde você tem, né, ferramentas. O que você falou é verdade, as pessoas tentam aconselhar, só que elas dão palpite, né? Isso. Elas dão palpite. É pitaco, né? É palpite. difícil, o brasileiro é especialista em tudo, né? Principalmente nas redes sociais, né? Tudo, futebol, em política, em relação em tudo, o brasileiro é especialista. E às vezes está fazendo mal pro outro. Então, né? Imagina, se ela fala, vai amiga, realmente você precisa se amar, Exato. Se cuida, sabe? Tipo uma parada dessa. É isso mesmo, você precisa curtir sua vida, você é nova, você é bonita. Pra mulher, né? A amiga falando, você me acha bonita? 100% das amigas vão dizer que é bonito. Sim.
né? Porque é a tendência natural. O carinho, o amor ali é tipo, vamos erguer ela, né? E às vezes você tá erguendo pra ela cair depois, né? E às vezes a pessoa precisa tomar entre aspas, um tapa, não literalmente, mas um tapa na cara. Às vezes ela precisa tomar um choque pra ver, cara, o que você tá fazendo com a tua vida? Você é jovem, você é bonita, vocês dois são prósperos, vocês se amam, tá faltando alguns detalhes só. Sim. Né? O que você vai fazer com a tua vida? Tudo bom, 10 minutos, meia hora de prazer, às vezes 3 minutos de prazer. Você acha que vale a pena realmente você levar a tua vida para esse caminho? Mas esse ponto dois pontos aqui que você trouxe, e a gente está falando sobre isso aqui. Primeiro, né? As redes sociais hoje, elas distorcem bastante a realidade. O cara olha o palco do outro e olha o bastidor e fala, pô, minha vida tá uma bosta, meu relacionamento tá uma bosta, meu dinheiro, minha vida financeira tá uma bosta. E às vezes tá, mas não do jeito que você imagina, que às vezes a pessoa acha que isso é incorrigível, né? Não tem como melhorar, não tem como ajustar. Acho que vai ser assim para sempre, então beleza, eu ganho tanto por mês, vai ser assim o resto da vida. E não, você pode construir. Eu gostei muito da sua fala aí, tipo, que as pessoas têm que, às vezes, uma década para construir aí a prosperidade que precisa. Só que muitas vezes, por conta da internet, tipo, faça 7 dígitos, 1 milhão, do dia para noite, o cara acha que com uma semana, com um mês, com 1 ano de trabalho, ele já tem que ser milionário, né? Ou que o casamento já vai ser tudo certo, tudo redondo, né? Então não é assim que funciona, é um jogo de médio e longo prazo sempre. E um ponto que é importante também é a pessoa trazer essa realidade, né? Ela ter esse choque. Porque muitas vezes a pessoa ela entra no comodismo, ali na normose, vamos falar assim, que ela acha que é normal. Tipo assim, um exemplo, aí um ponto que você trouxe. Tem gente que está num relacionamento abusivo que ela acha que é normal, tipo, o cônjuge ou a esposa chegar e agredir com palavras, ou às vezes fisicamente. Acha que é normal não ter contato físico, não ter sexo no casamento. Acha que é normal não ter dinheiro. Então, a gente vai olhando tudo que é negativo e vai achando que é normal. Porque, tipo assim, a realidade que eu tenho é normal. E muitas vezes um choque de realidade, tipo assim, cara, não é normal. Porque agora você vai acordar pra vida e falar, viu? Acorda pra vida, que senão você vai morrer, ou as coisas não vão acontecer e você vai viver uma pessoa frustrada, amargurada, culpando o mundo, né? Sendo vítima aí da sociedade, sendo que você pode você mesmo mudar, né? A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Isso. Então a gente precisa ir organizando a vida, planejando a vida e ir avançando. Você falou um tema importante. Hoje, a grande maioria dos homens reclama que não tem sexo suficiente no casamento. E aí, quase sempre é simples de resolver. Porque assim, a mulher, quando ela não se sente à vontade, quando ela não se sente protegida, quando ela não se sente amada o suficiente, ela trava a questão do sexo. E o sexo para a mulher, ele não começa 15 minutos antes da relação propriamente dita. Começa de manhã. Começa quando você dá um bom dia, quando você manda uma mensagem, quando você diz que ama, quando você dá, né, elogia verdadeiramente a mulher. E aí ela vai se envolvendo, isso ao longo da vida, ao longo das semanas, e ela fica mais aberta, mais adepta a transar. Né? Então, a maior parte das vezes, quando o homem reclama, ele não percebe que o comportamento dele, às vezes pequenas mudanças no comportamento dele, pode mudar completamente a relação. Perfeito. Porque para o homem é minutos, né? Tipo assim, passou a mão ali, pá, opa, é nóis, vamos. Só que pra mulher não teve esse... como é que falaram uma vez pra mim? O homem é um fogão com gás ali, que você já... acendedor automático, e a mulher é um fogão a lenha, né? Você tem que colocar ali a madeira, deixar pegar fogo e tal. E aí também tem o outro lado, né? O outro lado é o seguinte, sabe que a maior parte dos homens passa anos sem receber nenhum elogio? Nossa. Os homens são pouco elogiados. As mulheres não têm esse costume, esse hábito de elogiar o marido. E o cara também precisa disso. Com certeza. Ele precisa ser elogiado. Pode não ser da aparência, pode, né, mas alguma coisa que ele fez. Pô, ser um cara bacana, ser reconhecer, amoroso, né? Tipo assim, tipo... coisas pequenas que custa tão pouco, mas que faz toda a diferença no relacionamento. Cara, que legal isso. É bem legal, bem pontuado isso aí, né? Tipo assim, que às vezes ele não retribui pra mulher porque ela não fez primeiro, né? Aí fica, pô, meu marido também não me olha, mas também cadê a troca, né? E obviamente não no interesse, mas uma troca verdadeira, né? Genuína. E um ponto da realidade que eu tava falando, no lado do financeiro,
muitas vezes a pessoa ela não tem essa clareza para onde ele quer chegar, o que quer fazer. E aí tem que ter um profissional, assim como você faz nos relacionamentos, para dar um choque de realidade. Quando eu faço o mapeamento ali das dívidas do cliente, a gente faz às vezes um planejamento para entender como é que está a realidade do cara, para ver qual que é o plano de ação. E aí eu faço um negócio que é o levantamento do balanço patrimonial da família ou da pessoa. E aí teve um caso muito, muito emblemático de um cliente, que ele tem uma filha de, sei lá, uns 6 anos de idade, mais ou menos. E aí eu mostrando e tal, eu falei, ó, tá vendo? Hoje você ganha tanto, e assim, financeiramente, acho que ele tinha uma renda de uns 13 mil reais. Então, no nível Brasil, um bom salário. E aí tá, coloca as despesas, dívidas e tal. Aí, na última linha do balanço, falei: hoje, se você morrer, você tem uma dívida de 200 mil reais. É isso que sua filha vai herdar porque você não conseguiu ter uma prosperidade aqui nas finanças. O cara ficou branco, assim, olhou pra mim e falou: cara, eu nunca tinha pensado nisso. Falei: então, você acha que é justo você deixar isso pra sua família, para as pessoas que você é, pra sua esposa, pra sua filha, uma dívida de 200 mil? Foi aí a virada de chave, cara. Esse cara começou a se organizar e começou a guardar dinheiro. E aí foi quitando os contratos. E aí até que chegamos na última reunião lá. Ele, ó, depois de 1 ano e pouco, ó, tá tudo quitado as dívidas aqui e resolveu. Mas ele precisou de um chacoalhão ali para poder agir. Porque normalmente era, não dá, minha família não faz, minha esposa me ajuda, eu não tenho condição, tô perdido financeiramente. Foi tipo mostrar assim, tipo, ó, tá aqui, ó, é o que você mais ama, você vai perder por conta do seu descontrole financeiro. É o que a gente falou, né? Top. Nós somos seres emocionais que pensam. Então, quando você vai na emoção, a partir daí toda a racionalidade vai se organizando, né? Para a coisa ir acontecendo. Né? Então, nas nossas sessões, em geral, trabalha muito essa questão da parte emocional. Né? Apesar de ser relacionamento, tem gente que racionaliza muito sobre isso. Tem mulheres que falam assim, ó, não está valendo mais a pena eu ficar com esse meu marido. E aí você vai entender os motivos, em geral, são coisas tão pequenas. Eu digo assim, ó, relacionamento não tem a ver com perfeição. Sim. Tem a ver com construção. Então você vai construir. E não constrói uma pessoa só, os dois estão construindo. Né? Então a responsabilidade é dos dois. Só que, às vezes, uma pessoa, um do casal, está mais envolvido na parte de relacionamento, então vai ter que, não tem jeito, vai ter que guiar um pouquinho o outro. Sim. Né? Em geral, são as mulheres. O homem tem pouca percepção e o homem se acomoda muito fácil no casamento. Para o homem, ele quer o mínimo, já está bom para ele ficar no casamento. E a mulher, ao longo dos anos, ela vai percebendo, vai tendo insatisfações, e essas insatisfações vão aumentando, e quando não trata, vira traição, ou vira separação, ou pior. Pior do que traição e separação é passar 20, 30 anos com um relacionamento ruim. Porque aí todo mundo perde, né? Então, não que a separação e a traição os dois não percam, né? Mas você perder tempo também, eu vejo que hoje tempo é a moeda mais escassa. Hoje não, mas sempre foi, mas hoje até mais, né? Tempo é a moeda mais escassa que a gente tem. Então, tipo assim, cara, sério mesmo, você vai gastar 10 anos, 20 anos de uma vida com uma pessoa que você não quer, num trabalho que você não quer, com coisas que você não quer, sendo que você poderia, em 1, 2, 3, tomar uma decisão de melhorar o caminho. E se não der certo mesmo, beleza, vamos para a próxima, mas com a consciência tranquila que você deu o seu melhor, que você aprendeu, e que aí no próximo relacionamento você pega aquele tempo e esse tempo serve como bagagem para você não errar mais, né? Então esse é o ponto. Márcio, o caminho que está indo a humanidade é uma coisa assim, até meio assustadora quando você fala em relacionamento. Daqui a 2 ou 3 anos, no máximo, boa parte das pessoas vai estar se relacionando apenas com uma inteligência artificial. As pessoas estão fugindo tanto de relacionamentos de longo prazo porque tem que discutir, porque tem que abrir mão. E cada vez as gerações que vêm estão menos preparadas para o relacionamento e com o desenvolvimento das inteligências artificiais, logo você vai ter um namoro totalmente virtual. Vai ser alguém que sabe dos teus gostos, que nunca vai te contrariar, que você vai cadastrar o teu cartão de crédito, ele vai mandar um presente de vez em quando para você. E vai ser uma pessoa que você vai ver fisicamente no teu computador, que vai mandar mensagem de bom dia, que vai te mandar um poema, né? Só que você não vai ter mais contato físico. Sim. E muitas pessoas vão para esse caminho, mas é muito rápido isso. E é uma pena,
porque a gente perde talvez o que seja mais humano, né? O que seja mais que é a interação. E também a questão da dificuldade. Então, assim, ó, esses dias eu fiz um vídeo no meu Instagram falando que, assim, eu gosto bastante de fazer trekking. Inclusive, a gente fez um episódio falando de técnica com o pessoal aqui, os meus amigos ali. E, assim, eu gosto muito da metáfora da montanha, porque quando você vai fazer uma caminhada na montanha, um trekking, você tem altos e baixos, né? Então, para você subir no cume, não é uma linha reta. Você vai subindo, aí você desce um pouquinho, sobe, desce, até que você chega lá no topo. E a vida é assim, então se não tiver altos e baixos, fica chato, porque, querendo ou não, dentro do exemplo, a trilha mais difícil, aquela que você mais se ferra, é a que você mais conta história. Porque você superou um obstáculo, você saiu mais forte, você aprendeu, ou você tem motivo para dar risada. Tipo, meu, me lasquei ali e foi muito bom. Agora que já passou o perrengue, agora é gostoso, você dá risada. Quando o negócio é muito certinho, só perfeito ali, eu só tive vitórias, chega um ponto que você não dá mais atenção, porque não teve a superação, o suor, a entrega de fato. Então, esse tipo de busca que as pessoas estão querendo agora, tipo, a vida perfeita, né? A mulher perfeita, o homem perfeito, no começo pode ser até atrativo, mas no meio do caminho vai perder o prazer. E aí talvez vai potencializar mais depressão, suicídio, e essas síndromes emocionais que estão em alta, né? Principalmente depois da pandemia, por conta disso, porque começa a perder o propósito, né, de viver. Tipo, fica fácil, né? Tem muito a ver com o expectativo que você está falando, né? Lembra o seguinte, quando a gente inicia um relacionamento, a gente cria uma máscara, todos fazem isso. Essa máscara, ela faz com que a gente não quer ser rejeitado. Então a gente vai agradar o outro, né? Só que o problema é que o outro lado também é uma máscara. Então são duas máscaras interagindo, né? Um tentando agradar o outro, um tentando ser mais incrível que o outro. E durante a paixão, você consegue sustentar isso. Só que a paixão, ela dura, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende um pouco do casal, né? Sim. Das experiências e quanto você consegue alimentar essa paixão. Só que quando essas máscaras começam a cair, as divergências aparecem. Todo relacionamento vai ter uma fase maravilhosa, que você não para de pensar na pessoa o dia inteiro querendo estar com ela, e chega uma hora que isso vai diminuir, né? E começa a entrar no que a gente chama de amor, né, que é um sentimento mais profundo e tem muito envolvimento com carinho. E aí, quando isso começa a diminuir da paixão, começam a aparecer as divergências financeiras, de interesses, né, de afinidades, às vezes até de valores. Sim. Então, se o casal não se preparar nessa fase de paixão para a próxima etapa, que é a fase do amor, a fase das divergências no início, vai terminar esse relacionamento. É muito comum o relacionamento durar entre 3 e 6 meses hoje em dia. Sim. Porque você vai ter que discutir, você vai ter que conversar, você vai ter que ceder, abrir mão de algumas coisas. Isso faz parte dos relacionamentos. Agora, será que vale a pena? As pessoas me perguntam, Adriano, será que vale a pena hoje em dia ainda se relacionar? Homens e mulheres perguntam muito, eles têm muitas dúvidas. Será que realmente vale a pena me envolver com outra pessoa? Olha, eu não sei se a pessoa vai ser mais fiel, porque hoje em dia a fidelidade é uma coisa um pouco mais rara do que era no passado. Eu vou ter que discutir um monte de assunto, eu vou ter que abrir um monte de coisa. Será que vale a pena? Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu adoro assistir filme. Só que assistir filme com alguém do lado é muito mais divertido. Ter alguém que vai testemunhar a tua vida junto com você, que vai crescer, é muito mais divertido. Dormir abraçadinho nesse frio é muito mais gostoso. Compartilhar, né? Assim, você ter a troca ali, até motivo, né? Porque assim, cara, às vezes você... Tudo bem, tem gente que se automotiva ali, quer ter sucesso financeiro, quer crescer e tal, mas você, tipo, chegar em casa e ter uma troca, alguém para compartilhar, saber que você vai voltar cansado às vezes do trabalho, ou tem alguém te esperando ali em casa, ou vai chegar alguém para te animar no dia que tá ruim, é muito importante. Cara, pra gente ir pro final aqui, que tá muito top essa nossa conversa, mas tá nessa fase aí, tipo assim, beleza, então começou e aí eu tô chegando nesse vale aí, né? Que aí às vezes é dificuldade financeira, é dificuldade no relacionamento, vontade de trair ou de fugir como é que funciona? Vamos pegar do lado do dinheiro aqui pra gente fechar. Então, um exemplo, um casal que está em crise financeira. Muitas vezes aí o prisma já é negativo, né? Porque você começa onde falta ali o pão, às vezes tem a desunião, né? Como é que a pessoa consegue, então, ter um viés mais positivo? Qual que seria o caminho, né, para ela estar nesse momento de dificuldade
E não olhar só para o parceiro ou para a parceira com um viés já tipo de solução mesmo. Ah, estamos fodidos aqui, essa pessoa não é para mim, sabe? Porque eu vejo muito isso que existe no início do relacionamento, quando tá tudo bem financeiramente, ou não é nem no início, às vezes o casamento de 1, 2, 3, 5 anos, uma década junto, quando tá bem financeiramente, tá tudo certo, porque a gente sai, a gente gasta, a gente... Só que na hora que entra a crise, aí já começa a achar culpado, botar o dedo e querer meio que, acho que não é pra mim, eu vou sair fora. Como é que a gente pode virar esse jogo, né? Então, o que você pode trazer sobre isso? Primeiro, isso tudo é uma construção, né? O relacionamento é uma construção. Então, hoje, a partir de hoje, no teu relacionamento, comece a construir, né? Comece a construir alguma coisa mais sólida. Porque essas situações, elas passam com um pouco mais de facilidade quando tem amor, quando tem cumplicidade, né? Quando os dois estão abertos a conversar. E isso não é do dia para a noite. Isso ao longo dos anos você vai construindo isso. Sim. Agora, se o teu casamento já foi sempre meio turbulento, né? Meio tumultuado, muitas discussões e tal, e chega num momento desse, em geral, o pessoal se separa. Em geral se separa. Ou fica, mas assim, é só minha sócia mesmo, é porque eu não consigo sair daqui. Ó. Deixa eu te contar um caso. Legal, deixa eu te contar legal um esse exemplo. Eu tenho um casal, né? Eu tô atendendo a moça. Ela tem 2 filhas pequenas e o marido dela atrai ela muito, muito. Ele mostra o celular com outras mulheres, diz, não, isso é normal, homem faz isso. Um cara assim terrível, um relacionamento muito ruim que ela vive. E ela chegou até mim dizendo, como é que eu faço para resolver isso dele? Eu disse, não tem jeito. Esse cara ele tem parâmetros de moralidade, de valores, que para ele fidelidade é algo que não importa. Então você não vai conseguir resolver. Ela disse, mas eu não consigo sair desse casamento. Por que você não consegue? Porque eu não trabalho, porque eu não tenho renda. Mas você tem 32 anos, 33 anos. Por que você não começa agora a buscar um trabalho? Não, mas demora, tá bom. Se você não consegue sair agora do teu relacionamento, porque assim, ó, a gente faz um planejamento financeiro, inclusive, quando a pessoa está querendo se separar. Existem muitos casos que não tem solução mais. Sim. Tá bom, então vamos planejar? Você mora o quê? Mora de aluguel? Você tem renda? Aonde que você vai viver? Aonde você vai morar? Como é que vai ser a tua vida? Então pensa um pouquinho racionalmente. Você consegue segurar mais 2, 3 meses esse relacionamento até você se organizar? Consigo. Está tendo agressão física, tá, alguma coisa assim? Não está tendo. Então, beleza. Vamos planejar? E a gente planeja a separação. Cara. Aí entra a parte financeira, que é o principal na separação, a parte financeira. No caso dessa moça, qual foi o aconselhamento que a gente deu? Primeira coisa, você precisa arrumar um emprego. Cara, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa simples, mas você precisa voltar para o mercado de trabalho. Primeiro, que você, como você está só em casa, ele tem a sensação de que, olha, essa mulher está sempre comigo, nunca vai sair daqui, ela não tem dinheiro, não tem renda, então ela nunca vai sair daqui. Ele se sente totalmente seguro que ela não vai sair do relacionamento. Eu falei assim, começa a trabalhar. Segunda coisa, entra na academia. Terceira coisa, começa a se maquiar, comprar roupas mais bonitas, usa perfume, fica atraente, começa a sair de casa bem arrumada, né? E não briga por mais nada. O esquema dele é arrumar outras mulheres, beleza, o teu negócio é outro, é cuidar da tua vida e das tuas filhas. E aí ela está nesse processo agora, já começou a trabalhar, e aí o comportamento dele mudou completamente. O cara tá se transformando num outro homem. Bateu medo ali, né? Tipo total. assim. Nossa, top, incrível isso aí. E esse é o ponto, né? Que muitas vezes é o choque de realidade, né? Tipo, tá muito perfeito ali, muito fácil, né? E aí joga uma dificuldade aí no processo e a pessoa pode começar a dar valor àquilo que ele tem, que né? nem emprego, Márcio. O cara que tá desempregado, a pessoa que tá desempregada, desesperada atrás de emprego, ela busca. Às vezes ela entra no trabalho, depois de 2, 3 anos já tá desdenhando o trabalho que ela tem. Exatamente. Relacionamento é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa tá solteira, olha, eu tenho mulheres no grupo lá, elas são desesperadas, e são mulheres bonitas, que têm uma carreira, que estão bem financeiramente, e são mulheres equilibradas, não é gente malucona, gente equilibrada, sim, mas que está desesperada porque ela não aguenta mais viver sozinha. Ela não quer mais isso para ela quer ter alguém pro resto da vida. Né? O problema é que quando algumas dessas pessoas entram no relacionamento, depois de algum tempo, desdenha. Né? Não, depois eu arrumo outro, não dá importância para o parceiro. Né? Sim. Então, se você cuida, lembra, cuida do teu parceiro, você já está com essa pessoa, vocês já são casados, já tem um relacionamento de longo prazo, né? Busca prosperidade, tem uma vida mais leve. Sim. As pessoas têm uma vida muito pesada, tem uma vida mais leve, sorria mais, assista mais filme de comédia, sim, passeie mais no parque, né? Tenha uma vida mais gostosa, e aí essa vida vai ser muito boa com outra pessoa. Legal. Muito bom, cara, muito bom essa abordagem aí, eu adorei esses exemplos que você trouxe.
E compartilho, eu entendo que isso é necessário, né? Tipo assim, a gente dá mais valor para a jornada do que para o objetivo final só, né? Porque às vezes a gente acha que a vida perfeita é quando tiver 1 milhão na conta, o corpo perfeito, o marido ou a esposa perfeita, e a gente não dá valor ao dia a dia, né? E às vezes esse objetivo, ou ele pode demorar muito para chegar, ou às vezes nem vai chegar, por uma XYZ fatores, mas se você é feliz durante o caminho, já valeu a pena andar a caminhada, né? Até Muito porque legal. no relacionamento, né, o final disso é a morte, não tem jeito. Exatamente. Então, se você esperar o final disso, não tem que esperar. Tem que aproveitar a jornada, ceder, ter uma vida leve, né, uma vida alegre e guardar dinheiro, saber investir, Sim, né? fazer aí o pé de meia, né, para ter uma prosperidade mesmo na melhor fase da vida ali, né? Cara, muito top. Pra gente ir pro final aqui, traz aí qual que é o último recado que você deixa para quem tá com a gente até aqui? O que você pode compartilhar? E depois você fala um pouco aí das suas redes sociais, onde essas pessoas te encontram. Tá bom, então eu vou falar para solteiros, para solteiras, Beleza. né? E para as casadas. Vamos separar o grupo? Perfeito, ótimo. Vamos lá. Vamos lá, quem está casado, né? Você já escolheu uma pessoa, já está com essa pessoa, cuida desse relacionamento, investe no teu relacionamento. Tá? Se você tem uma situação muito complicada, relacionamentos abusivos, alguma coisa assim de agressão, planeja a saída desse relacionamento. Você não tem que ficar preso com uma pessoa que te faz mal. Né? A vida é muito curta, muito rápida para você se prender a alguém que vai encurtar a tua vida. Para quem está solteiro, mulheres, vamos lá, mulheres, vocês precisam ajustar um pouquinho a régua. Rede social não é realidade. Né? Você precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Só não abra mão de valores. Né? Não vai tanto interessada em status, em posição financeira, ou de repente num padrão de vida de novela ou de redes sociais. Busca alguém que seja parceiro, companheiro, né? Que você tenha atração, porque senão fica chata a vida, e ajuda a construir. Muitas vezes você vai ter que dar a mão para esse homem, para que ele avance junto com você. Né? Um homem bem-sucedido sempre tem uma mulher junto com ele que impulsiona esse cara. Então, para as mulheres é isso, ajusta um pouquinho a régua, e a outra coisa é se exponha mais. Você precisa aparecer de uma forma positiva. Legal. Cuida da tua imagem, né? Vai em lugares que você possa encontrar homens bacanas. Uma amiga pode te apresentar, uma prima, um aniversário na igreja, na academia, num clube, né? No clube bom. Nas baladas, nos barzinhos, dificilmente você vai conseguir um bom relacionamento. Quem está lá não está para relacionamento de longo prazo, está lá para algumas noites. Então foge um pouco desses ambientes. Legal, perfeito. Muito bom, cara. E como é que a gente te encontra nas redes sociais aí? Olha, hoje no TikTok, Adriano Menezes, _oficial. Todo dia tem 2, 3 vídeos sobre relacionamento. Eu respondo assim quase todo mundo que pergunta. Né? A gente tem atendimentos personalizados, individuais, tem mentorias em grupo, mas a maior parte das pessoas eu respondo nos próprios comentários dos vídeos. Né? Legal. Tem muitos vídeos sobre traição, sobre início de relacionamento, onde encontrar pessoas, como cuidar de você, né? Para que você tenha uma imagem positiva e atraia pessoas boas para a tua vida. Sim. Então são muitos os temas. E eu sempre conto cases, né? Em geral eu peço autorização para as pessoas. Tem alguns cases bem cabeludos, né? Tem cases assim que a gente tem que chamar a polícia, por exemplo. Caraca, mano. E tem coisas que são pequenininhas, que ela não me abraça e eu gosto de abraço. Perfeito. Né? Então tem vários, acho que vale a pena. Tem muito conteúdo lá que você pode aproveitar e espero te ajudar. Né? Meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possíveis, por isso que eu fui para as redes sociais, para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais amável, um mundo mais feliz. É possível, né? Muito bom. Então, siga lá o Adriano, faça suas perguntas lá, ou coloca nos comentários aqui também, que a gente vai conversando, eu mando para ele lá também, vai ser um prazer. Você me encontra nas redes sociais Márcio K. Ribeiro e nas Sem Dívidas Bancárias também. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira, com dívidas bancárias, pagando juros abusivos e quer sair dessa situação, a gente pode te ajudar lá, onde você vai poder reduzir sua dívida em até 80% e pagar o justo, né? Ter um fluxo de pagamento, conseguir aí a sua prosperidade financeira também. E eu trago para você aqui de fechamento, depois desse bate-papo aqui, dessa aula que o Adriano trouxe, que você não fique preso ou presa, né? Nos padrões antigos, né? Às vezes a gente acha que tudo é normal, eu falei mais cedo sobre isso, e entenda que assim, o normal é ser próspero, é ser feliz, é ter qualidade de vida. Eu acredito infalivelmente que Deus colocou a gente aqui
pra gente ser feliz. Então, assim, não adianta... Às vezes, é claro que 100% todos os dias, todas as horas de felicidade, nem sempre você vai conseguir esse êxtase, né? Mas a vida é perseguir isso, é você buscar melhorar, buscar evoluir. Então, não se acomode. Eu acho que a palavra é essa. Você não se acomodar, você buscar crescer em todas as áreas. Muitas vezes a gente vai buscar só a prosperidade ali, o crescimento profissional, e a gente esquece de áreas tão importantes. Então, muitas vezes as pessoas reclamam que a vida não está boa na saúde, não está boa no relacionamento, não está boa no dinheiro, mas a pessoa não busca ajuda. Não tem mentores, não tem pessoas que estão dando certo nessa área para buscar como referência. Então, beleza, quem que é o cara do seu meio, da sua família, dos seus amigos que tem um relacionamento saudável, que você olha ali e fala, pô, ali realmente eu sinto que tem... Chega nele e pergunta, cara, o que você faz com sua esposa que eu vejo que vocês estão tão legais assim, para ver o que ele compartilha com você. Às vezes ele vai falar, cara, eu só abraço minha esposa, ou às vezes eu faço isso e dá certo, e você pode testar também com quem dá certo. É difícil você chegar aí e ficar só na normose ali reclamando e não fazendo a sua parte, né? Como o Adriano trouxe aqui. Você precisa fazer seu movimento primeiro. Não adianta, ninguém muda ninguém, né? Você só consegue mudar você. E aí, quando você muda você vai automaticamente mudar a outra pessoa. Então, foca nisso que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Se você gostou do episódio, coloca curtir aí. Siga lá o Adriano lá no TikTok para conhecer cada vez mais o trabalho dele. Coloca nos comentários o que mais fez sentido para você. Coloca suas dúvidas aí que vai ser um prazer interagir com você. Adriano, mais uma vez, cara, gratidão, obrigado aí pela participação, foi incrível. Tamo junto, viu? A gente se encontra aí nos próximos episódios aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.